Olá, seja bem-vindo ao Desafios Políticos. A representar as juventudes partidárias, hoje voltamos a ter connosco Jorge Barbosa, da Juventude Social Democrata, José Couceiro da Costa, da Juventude Popular, deste lado Eduardo Barroco de Melo, da Juventude Socialista, e Afonso Sabença, da Juventude Comunista Portuguesa. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Os quatro são representantes das Jotas do Distrito do Porto e reunimos-nos mais uma vez para discutir os temas centrais da atualidade do Estado político. Hoje começamos por a nomeação de Nunes da Fonseca como novo chefe de Estado-Maior do Exército. Eduardo, que desafios tem ele pela frente? Acima de tudo aquilo que nós... Bem, se calhar começando de outra forma, aliás. Em primeiro lugar, boa noite a todos e nós já pegámos de alguma forma neste tema no último programa. E eu acho que é muito difícil para nós pronunciarmos sobre temas desta natureza porque aquilo que é a especificidade das Forças Armadas, em primeiro lugar. Agora, recuperando se calhar um bocadinho aquilo que disse no último programa e na sequência disso também, é óbvio que um caso desta natureza não poderia ter um desfecho final sem que houvesse, de alguma forma, mexidas na estrutura da cadeia de comando das Forças Armadas. Quer dizer, seria impensável que pudesse haver, em primeiro lugar, um assalto a qualquer espaço das Forças Armadas, ao seu cuidado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, com os contornos daquilo que nós vamos sabendo nos últimos tempos, ou seja, sabendo que eventualmente terá havido colaboração interna, que terá havido envolvimento da Polícia Judiciária e Militar também, e, portanto, seria impensável numa estrutura que se preza, obviamente, por ter uma estrutura hierárquica sólida, como uma estrutura de comando, que necessita, obviamente, de uma obediência, não diria cega, porque acho que seria exagerado, mas praticamente pela sua natureza, que este caso terminasse sem haver este tipo de mexidas. E, portanto, parece-me que há dois motivos muito positivos para isto ter acontecido. Em primeiro lugar, o facto de ser inevitável que houvesse esse tipo de mexidas. Em segundo lugar, porque acho que isto dá condições também ao novo Ministro da Defesa para poder, de alguma forma, já que vai assumir esta responsabilidade, poder, de alguma forma, ter as Forças Armadas com outro grau de responsabilização perante o poder político, não é? Eu acho que é importante nós percebermos que é verdade que nós precisamos de Forças Armadas, precisamos ter força militar, mas a verdade é que nos países desenvolvidos a força militar está submetida ao poder político, portanto ao poder do povo. Não me parece, embora nós não tenhamos todos os elementos, mas daquilo que foram os desenvolvimentos deste caso, não me parece que em todos os momentos as Forças Armadas tenham conseguido perceber esse papel de submissão do poder militar ao poder político. E, portanto, acho que isto, de alguma forma, esta substituição permite restabelecer a ordem dentro das Forças Armadas e, portanto, agora espero, obviamente, que nós possamos não ter mais casos destes, em primeiro lugar, acho que é isso que todos nós desejamos, e, em segundo lugar, se os tivermos, que eles possam ser resolvidos com celeridade e com calma e não com este zoom mediático que acabou por contaminar este caso e até por dificultar, de alguma forma, aquele que foi o processo de escrutínio público ou da opinião pública. Até porque para a opinião pública seria impensável um escândalo deste género acontecer numa instituição que supostamente deveria estar acima de quaisquer suspeitas, não é? Mais do que isso, com o nível de disciplina que se exige às instituições militares e, portanto, seria impensável que não se observassem consequências diretas deste caso. E, portanto, parece-me que esta é a primeira delas e, portanto, isso é sinal também de que estamos no bom caminho para conseguir resolver este problema. Afonso, achas que a nomeação de Nunes da Fonseca põe fim à questão de Tancos? Antes de mais, boa noite a todo o painel. Relativamente a esta questão de Tancos, nós já tínhamos abordado isto um bocado no último debate. E acho que o PCP mantém a mesma posição que tinha antes, que é temos que apurar responsabilidades, sim, sem dúvida, mas então vamos apurar responsabilidades não só neste governo, mas também nos anteriores, ao longo de toda a estrutura militar. Acho que é isso que é preciso fazer. Como eu tinha dito na semana passada, a culpa nunca deveria morrer no praça, ou no sargento, ou no capitão que estavam de vigia ao quartel nesse dia. Teria que haver alguma mexida, alguma responsabilização a um nível mais elevado na hierarquia militar. Agora, a mudança tanto do Ministro da Defesa como agora a admissão do chefe do Estado-Maior do Exército, acho que não põe um ponto final nesta questão. De facto, têm que ser apuradas as responsabilidades, porque isto é um assunto muito sério, mas acho que têm que ser apuradas as responsabilidades a fundo. O que é que eu quero dizer com isso? Quando na semana passada se dizia que se calhar não havia câmaras de vigilância
no paiol de Tancos que o inventário tinha sido mal feito, temos que perceber porque é que não havia câmaras de vigilância, porque é que se calhar aquela instalação militar estava tão degradada como está. E acho que temos que perceber que de facto tudo isto é fruto de políticas de desinvestimento na defesa nacional e temos que as corrigir, porque se não corrigirmos, isto é um incidente que pode voltar a acontecer, acima de tudo. Acho que é por aí que temos que entrar. De resto, a questão de Tancos, acho que temos que aguardar que o processo decorra nos tribunais, temos que deixar a Justiça seguir o seu rumo. Acho que não pode haver aqui uma interferência do poder político, do poder executivo no poder judicial, e o PCP aguarda calmamente que a Justiça faça o seu trabalho, com a certeza que na comissão de inquérito que existe relativamente a este caso de Tancos, tudo fará para que de facto sejam apuradas todas as responsabilidades relativamente a este furto. De resto, acho que também não existe assim muito mais para falar. Acho que hoje nós temos outros temas muito mais interessantes para abordar do que a própria questão de Tancos, que já tínhamos falado um bocado no debate passado. Jorge, isto obviamente poderá indicar um mal-estar nas Forças Armadas. Olá Maria, cumprimentar-te, cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar os telespectadores lá em casa, esperando que sejam muitos e que sejam cada vez mais, porque este tipo de painéis são sempre importantes para ouvir pessoas diferentes daquela que estamos habituados a ver na televisão a debater os temas da atualidade política, pessoas que não vivem da política, que não dependem dela, pessoas essas contra as quais eu nada tenho, mas acho que estas opiniões aqui mais descomplexadas, mais descomprometidas politicamente, porque nós aqui não dependemos da política para viver, são sempre interessantes. Indo ao tema, começar por discordar por aquilo que o Afonso disse quanto à importância do tema. Eu acompanhei o programa da semana passada e enalteço as posições aqui expressas pela Sofia durante a passada semana, que demonstrando de uma forma muito simples o caso de Tancos já estar no anedotário português. O caso de Tancos já se transformou, infelizmente, para as nossas Forças Armadas, para os nossos responsáveis políticos, uma anedota que eu escuso de estar a repetir, porque a Sofia já exprimiu muito bem aqui a semana passada. Quanto à pergunta que tu fizeste, Afonso, e parece-me muito pertinente, se esta substituição termina com o caso, eu acho claramente que não. E acho claramente que não, porque têm que ser apuradas todas as responsabilidades sobre este caso e a Justiça tem que ir até às últimas consequências. Porque, primeiro, nós ainda sabemos muito pouco sobre o caso. Ainda sabemos muito, muito pouco. Tudo o que nós estamos a responder, tudo o que nós estamos a conversar e tudo o que foi aqui conversado a semana passada foi sobre o aparecimento das armas. Sobre o desaparecimento nós ainda não sabemos nada. Alega-se, e lemos nas notícias, que uma pessoa não transporta aquela quantidade de armamento. Nós não sabemos nada sobre o desaparecimento. Sobre o aparecimento sabemos pouco. Sobre quem sabia do aparecimento sabemos ainda menos. Há versões contraditórias entre o chefe de gabinete e a Polícia Militar. Não sabemos se o Ministro sabia ou não. E a Comissão de Inquérito será importante para o apurarmos. Se o Ministro sabia, é importante sabermos se o Primeiro-Ministro sabia ou não. Acho fundamental o país saber se o Primeiro-Ministro sabia ou não do esquema montado para o reaparecimento das armas. E vou até mais longe. Se o Presidente da República sabia ou não desta encenação que parece ter sido o aparecimento das armas roubadas em Tancos. Dar só mais duas notas sobre este tema. O primeiro é uma nota paralela, não está apenas relacionada com o caso, que é o facto do Primeiro-Ministro ter anunciado em Bruxelas o novo chefe de Estado-Maior do Exército. E eu confesso que não tenho uma posição definida sobre isso. Agora, o que eu sei é que os nossos políticos e o nosso governo não pode, quando não quer comentar um assunto, alegar que está fora do país e fora do país não comenta política nacional, e depois fazer um anúncio desta dimensão, com a dimensão que é a substituição do chefe de Estado-Maior do Exército em Bruxelas. Ou uma ou outra. As duas não batem umas com as outras e os membros do governo escudam-se muitas vezes no estar fora do país, quando depois anunciam chefes de Estado-Maior do Exército fora do país. E depois, a diferença entre aquilo que é escrito pelo ex-chefe do Estado-Maior do Exército na carta enviada ao Presidente da República e naquilo que ele diz aos seus subordinados. O anterior chefe do Estado-Maior do Exército, na carta ao Presidente da República, alega motivos pessoais para a saída do cargo, quando depois, em despedida aos seus subordinados, fala em circunstâncias políticas que assim o determinaram.
então se calhar o general Rubisco Duarte terá que nos dizer também, e em comissão parlamentar de inquérito, ele que já teve uma posição muito pouco digna numa comissão parlamentar de inquérito, desrespeitando o Parlamento e a soberania do Parlamento, se calhar está na altura de nos dar explicações sobre quais foram estas circunstâncias políticas que assim o determinaram. Deixa-me só, para terminar, Maria, fazer aqui uma pequena nota sobre este caso, que é o facto de nós termos boas Forças Armadas. E aí eu não concordo com o Afonso, falando nos anteriores governos e até no atual, havendo ou não investimento na defesa, o que é facto é que todas as nossas Forças Armadas são constantemente elogiadas em todos os programas de treino da NATO e não pode ser este pequeno caso, fazendo aqui um bocado de pedagogia. Tem um equipamento ainda da guerra. Certo, mas mesmo assim são elogiados a força humana, e se calhar não os bens materiais, mas a força humana e as qualidades técnicas das nossas Forças Armadas são constantemente elogiadas nos programas de treino da NATO, que é aqui uma divergência entre nós, e são sempre elogiadas, e este caso, que repito, já entrou no anedotário português, não belisque, e é esse o meu medo, o respeito, a excelência e o trabalho desenvolvido pelas nossas Forças Armadas. José, faço a mesma pergunta que fiz ao Eduardo. Portanto, que desafios terá Nunes da Fonseca pela frente no que diz respeito à tomada de posse? Antes de mais, cumprimentar toda a gente, painel. Cumprimentar de volta ao Jorge, que é sempre tão enérgico neste debate. E respondendo à pergunta muito diretamente, quais é que são os desafios que o Nunes da Fonseca tem pela frente, eu acho que acima de tudo é recuperar a credibilidade do ramo. Porque, o Jorge acabou de o dizer, Portugal está inserido em acordos, em pactos militares, nomeadamente os da NATO, que é um pacto defensivo, mas só que ainda assim é um pacto que afirma de algum modo a soberania do Estado português. E nós hoje em dia já não cunhamos moeda, já não temos controle sobre as fronteiras. E vamos perdendo cada vez mais a capacidade de legislar para a União Europeia. A única coisa que nós temos verdadeiramente nossa como poder fáctico de garante do poder soberano é precisamente o Exército, as Forças Armadas. E o que acontece é que as nossas Forças Armadas estão com a cara suja e é preciso lavar. E nesse aspecto o Nunes da Fonseca espero que consiga voltar a reintroduzir, digamos assim, a credibilidade no ramo. E credibilidade essa que tanto como o Rubisco Duarte, o general alentejano e o Azeredo Lopes retiraram ao ramo. E para falar disto também é preciso falar daquilo que foi Tanques e do problema político que surgiu, e nomeadamente agora com a mudança do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, do Exército. O que acontece foi, o Rubisco Duarte estava interligadíssimo com o Azeredo Lopes, ou seja, a sua saída, na minha opinião, era uma saída política, era necessária. Era inevitável. Era inevitável, fazia bem ao cargo, era preferível que ele tivesse saído logo, ou seja, ao mesmo tempo do ministro, que a reestruturação do ramo fosse total e absoluta, coisa que não aconteceu. Fico contente porque acho que o ministro Gomes Cravinho fez bem em substituir. Eu sei que ele alega razões pessoais, mas acho que se percebe hoje em dia que foram razões políticas. E fê-lo bem, e acho que entrou muito bem no Ministério, tenho a dizer isto, apesar de ser da oposição, ser do CDS, também sem reconhecer o louvor, acho que foi uma primeira boa atitude. O que eu não acho que seja assim tão boa atitude é, de algum modo, a tentativa de branqueamento ou de ocultação daquilo que foi as razões pessoais ou as razões políticas. Eu quando digo branqueamento ou ocultação, não estou a dizer que isto foi feito pela parte do Executivo. Eu acho que, de um modo geral, ninguém sabe muito bem por quem é que foi. Mas, de um lado, temos uma carta que diz que as razões pela qual ele sai do cargo são razões pessoais. Por outro, numa missiva dirigida aos militares, que, fazendo aqui um parênteses muito rápido, só a voz me tem de dirigir, só isso demonstra um desrespeito político enorme nessa submissão que falavas, Eduardo, do poder militar ao poder político, porque ele acha o Rubisco Duarte sai achando e continuando a achar que não tinha de prestar contas nenhumas ao poder político.
mas o poder político está sempre subordinado ao poder militar, está sempre subordinado ao poder político, que seria, se o poder militar mandasse, graças a Deus, o movimento das Forças Armadas já não está no poder, assim como a Junta de Salvação Nacional e o Conselho da Revolução já desapareceram dos preceitos constitucionais. Portanto, o poder militar, a partir desse momento, subordinou-se àquilo que era o poder político. Em relação à questão de tanques, para terminar, neste momento está no plano judicial, ou seja, eu acho que já todas as consequências políticas já foram retiradas, foram imputadas às FIAs e ao Ministério. Portanto, muito mais que isto, só mesmo que eu não acharia de todo estranho era imputá-las também àquilo que é o Primeiro-Ministro, porque ele também tem responsabilidade, uma vez também o Primeiro-Ministro é o Ministro que tutela todos os Ministérios. E isto, por acaso, é em Portugal, porque eu não me acredito que se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, ou em Inglaterra, que isto podia abalar perfeitamente o governo. Isto é um assunto de Estado, era como eu estava a referir, ainda é dos poucos poderes soberanos que nos restam a nível nacional. E não mexeu com o António Costa. O António Costa sai ileso, quando se calhar também deveria ele mesmo ter tirado algum tipo de ilações, que em Portugal, se calhar por aquilo que é o modus operandi ou a praxis da sociedade, também não levam muito a sério estes temas. Para terminar, e já que se falou nisso, falar do Marcelo Rebelo de Sousa e da atitude deplorável, conivente que assistimos durante este processo todo. O Marcelo Rebelo de Sousa é o chefe supremo das Forças Armadas. Em suma, as responsabilidades no nível mais alto são as dele. Ele é quem não tutela porque não faz atos de gestão, mas a responsabilidade quase que moral do ramo é do Marcelo. E a regra do vamos esperar para ver ou vamos ficar à espera que se tirem mais conclusões e ilações, não é isso que se pretende daquilo que é o nosso chefe supremo das Forças Armadas. Portanto, essa é a última nota que digo em relação ao nosso Presidente da República também, que ele tem de ser mais ativo, e o ativo não é para a Câmara dizer que temos de fazer qualquer coisa, é efetivamente fazê-la. Jorge, pegando também um pouco nas palavras do José, ainda não foram retiradas todas as consequências políticas? Não, claro que não. E eu acho que vou um bocadinho mais longe do que o Zeca foi. Eu acho que não era preciso irmos para os Estados Unidos ou irmos para a Inglaterra, para o Reino Unido, para se estarem a exigir cabeças neste país. Acho que bastava o governo ser liderado por outro partido, que não o Partido Socialista, ser liderado pelo PSD, para estar uma berraria autêntica neste país. Mas Jorge, só uma pergunta. Força. Quantos governos é que já se demitiram por um roubo nas instalações militares? Na história? Eu não estou a pedir a cabeça por causa mas não me estás a ver a pedir a cabeça de ninguém. Estás-me a ver a dizer que ia haver quem o fizesse se o governo fosse o PSD. Não estou a dizer que ia acontecer. Estou a dizer que tenho a certeza que ia haver quem o pedisse. Como ia haver quem o pedisse se durante um governo do PSD tivessem morrido mais 100 pessoas em incêndios. Claro que ia haver, Eduardo. Claro que ia haver. Porque morriam... Vamos entrar na demagogia. Não é isso. Não vamos entrar na demagogia. Entrou-se na demagogia quando morreu uma pessoa à porta de um hospital por não haver médicos de plantão, e aí sim se chamou assassino ao primeiro-ministro da altura. Quando depois morrem 106 em incêndios por falta de resposta do Estado naquilo que é uma das suas obrigações basilares, que é proteger as pessoas e garantir-lhes a sua segurança. E aí já não. Estou perfeitamente à vontade para discutir esse tema se quiseres. E podemos discutir quais são as responsabilidades do Estado e quem é que falhou nas responsabilidades do Estado. Claro, por mim estou à vontade. Podemos até agendar como tema para uma data posterior. Mas eu só dei este exemplo para mostrar que a berraria que muitas vezes acontece, porque a esquerda portuguesa, eu dou quase sempre este exemplo, eu sei que hoje caiu em desgraça, mas eu não gosto de ser mal agradecido para com aqueles que fizeram muito pelo meu país, e já estou a ver a tua cara a preparar-se para o sorriso quando eu falar do professor Aníbal Cavaco Silva. Estás a ver? Acertei. Mas sabes porquê? Porque a esquerda está sempre pronta para berrar a quem lhes tira o direito divino de governar.
A esquerda portuguesa acha desde o 25 de Abril que tem o direito divino de governar e ninguém lhes pode tirar esse direito divino. É direito nas eleições. Não, o problema é esse. O voto dos portugueses não é obra de Deus. Claro que não. É obra dos socialistas que por acaso mereceram a confiança dos por isso portugueses. o professor Aníbal Cavaco Silva ganhou 5 eleições e teve 4 maiorias absolutas. É verdade. E é isso que irrita a esquerda portuguesa. Não, o que irrita é mesmo o saldo do período dele enquanto governante. Não é o que ele executou. É os resultados eleitorais que ele conseguiu contra a esquerda. Contra os fundadores da esquerda portuguesa. Mas estamos completamente a fugir do tema. Voltando ao tema... Aliás, ainda hoje, com a publicação do livro, do último livro de Memórias, se viu que Cavaco Silva é um homem dado à dignidade. Isso eu não tenho a menor dúvida. Sim, não tenho a menor dúvida. Olha, eu, pelo menos no meu conselho, tenho um agradecimento gigante a fazer-lhe. Sim. Ter tirado 50 mil pessoas das barracas para a criação de bairros sociais no seu tempo de Primeiro-Ministro. Como tenho que lhe agradecer quase todas as vias estruturais deste país que hoje me permitem chegar a Bragança ou a qualquer sítio do país em pouco tempo. E os pescadores vizinhos também têm muito que agradecer. Também, de certeza que não têm tanto. Mas isso todos os governos têm prioridade. Força. E relativamente a tanques, dizias tu, Jorge? E relativamente a tanques, dizia que as responsabilidades ainda não estão apuradas, com certeza que não. Porque, primeiro, há 2 tipos de responsabilidade, num caso como este, que têm ambos que ser escrutinados. Primeiro, a responsabilidade política, que tem que ser escrutinada no Parlamento, na Comissão Parlamentar de Inquérito, e em que, politicamente, as responsabilidades têm que ser apuradas. E foi por isso que já está aprovada a Comissão Parlamentar de Inquérito para escrutinar o assunto. E depois temos que escrutinar, obviamente, a parte judicial, que é um plano paralelo, que eu espero que não se cruzem, mas que eu defendo que podem correr em simultâneo. Não vejo qualquer problema em o escrutínio político e judicial serem feitos em simultâneo, mas em que aí ainda nos pode trazer mais respostas. Porque... Jorge, mas desculpa lá. Como é que tu podes fazer uma avaliação política? Quer dizer, a avaliação política do que se sabe está feita. O ministro saiu e o SEM saiu. Não, essas são as consequências políticas. Não. Se tu me dissesses que o primeiro-ministro demitiu o ministro, as consequências políticas podiam estar tiradas. Queres que ele faça o quê? Que o convide outra vez para o poder despedir? Não, que eu tivesse destituído. O Tancos tem 1 ano e 6 meses. Jorge. Tancos tem mais de 1 ano. Jorge. Tancos não A aconteceu responsabilidade. ontem. O primeiro-ministro segurou o ministro 1 ano. Força. Tancos é um caso de justiça. O ministro pode ter a responsabilidade política de ser aquele que tutela a pasta naquele momento, mas não foi o ministro que cometeu um crime. O ministro sai porque sente que o seu gabinete foi comprometido. E se soubermos que ele encobriu um crime? Ainda não sabemos, mas podemos vir a saber. Mas vamos admitir que no limite isso aconteceu, o que é absurdo. Okay. Digo desde já. É absurdo. No limite. Mas no limite que isso aconteceu. A frase é fantástica. No limite. Não, por hipótese académica. No limite, no limite vamos imaginar que isso aconteceu. Não, o que é absurdo. Pode ser real, ela. Pronto. No limite agora, aconteceu um roubo, no limite se isso aconteceu, compactou. se ele encobriu. Mas mesmo que isso tenha acontecido, só vais poder saber isso depois de se apurar a investigação. Claro que sim. Então, como é que tu podes correr ao mesmo tempo maior responsabilização do que já houve do ponto de vista político? Foi a demissão do SEM e a admissão do ministro. Mas uma coisa não impede a outra. Tu não tens mas tempo... diz-me como, com que elementos novos é que tu vais fazer? Mas tu não tens tempo marcado para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela pode ir decorrendo. Ela pode ir decorrendo. A Camará tiveste claro 10. Pode. Aliás, Camará tiveste 10 Comissões Parlamentares de Inquérito. São coisas totalmente distintas, mas pronto. Por isso, ele pode ir correndo, podes ir começando a ouvir, podes começar a chamar o ex-ministro. Mas eu também acho. Podes começar a chamar o ex-chefe do Estado-Maior do Exército. O Partido Socialista disse logo desde o início que estava disponível para se constituísse a Comissão de Inquérito. Agora, é preciso, eu também acho que em Portugal... Quando que ela era inevitável. Em Portugal nós temos uma doença no Parlamento também, que é a doença da Comissão de Inquérito. Para tudo se faz uma Comissão de Inquérito e não só se banaliza a Comissão de Inquérito... Eu costumo brincar com o PS, tem como refúgio sempre as altas... Como é que é? Os altos... Os grupos de trabalho e as altas entidades e as comissões e não sei o quê. Mas sim, se achas que o Parlamento sofre um vício parecido, eu não concordo, mas... Acho que serve porque as comissões de inquérito têm, em primeiro lugar, não só que apurar a responsabilidade política, mas não são meras reuniões para nós discutirmos meia dúzia de ideias. Okay. São reuniões onde, apesar de tudo, uma pessoa que vá testemunhar numa comissão de inquérito testemunha, não podendo mentir, da mesma forma que não pode fazer num tribunal. Claro. E, portanto, nós não podemos banalizar as comissões de inquérito. Claro. Fazer uma comissão de inquérito... Mas tu achas que é banal uma comissão de inquérito a Tancos? Eu estou a tentar explicar. Se nós vamos fazer uma comissão de inquérito para tudo, como neste caso, no caso de Tancos, sem termos resultados da investigação judicial e sem termos elementos novos, vamos ter uma comissão de inquérito para descobrir o quê? É isso que não se consegue perceber.
Mas a E agora, responsabilidade se isto numa política... comissão parlamentar de inquérito não se pode mentir. Podemos perguntar ao Ministro Como é óbvio. se sabia ou não. Claro. Podemos perguntar ao Ministro. Ok, vais entrar na fase de que isto prejudicar uma possível defesa judicial dele? É isso? Não, a minha questão não é essa. A minha questão é que eu só acho que é um desperdício de tempo, de recursos e de atenção mediática. Por uma razão simples. O Ministro vai fazer a mesma coisa que já disse cá fora, como é óbvio. Como eu tenho a certeza que ele não sabia. Eu posso admitir que possa ter havido alguma... Os nossos subordinados saberem Eu coisas posso- sem nos contarem. É muito normal. Mas isso nunca É muito aconteceu. normal. Acontece, mas é muito normal, é frequente. É o mais normal. Te posso dizer que a última vez que eu pensei a mesma coisa sobre isto, que pensei nos mesmos termos, que o Ministro não tinha sido informado, estava enganado. Porque foi com o Miguel Macedo e achei que ele não tinha responsabilidade. Afinal, Mas a questão o é normal que, é mais saberem. mesmo no caso do Miguel Macedo, só foi possível perceber o que tinha acontecido por causa da investigação judicial, não foi por causa da comissão de inquérito. A minha questão é, a avaliação política está feita a partir do momento em que o Ministro sai. não está. O que é que tu queres fazer mais em relação a isso? Temos Saber claramente, se o Primeiro-Ministro sabe ou não. temos claramente duas Acho que a posições. Secretário-Geral da NATO também já foi informado. E o Presidente Pai da Natal, República, e o Presidente da também já foi República informado. para veres que eu não estou a querer partidarizar a questão. É o Temos Presidente da claramente República. duas posições bem marcadas, uma de que já foram retiradas todas as consequências políticas, outra de que não. Eu vou dar por encerrado este tema, porque temos que ir para intervalo e voltamos já a seguir. Estamos de volta. Falamos agora do Brexit e, por conseguinte, do alargamento do prazo de transição. Gostava também de pegar na manifestação que aconteceu no sábado passado, em que o Presidente da Câmara pede um referendo que dê hipótese ou a opção de permanecer na União Europeia. Começo por ti, Afonso. Ainda é possível reverter esta situação? Em relação a esta questão do Brexit, eu acho que de facto tem sido feita muita pressão e tem havido muito sussurro mediático em relação à reversão de um processo que já está em andamento e à realização de um novo referendo para que os britânicos possam votar esta questão do Brexit. Pressão essa que tem surgido muito até dos outros países da Europa, que não querem ver, muitos deles, o Reino Unido a afastar-se da União. Eu acho que, acima de tudo, há algo que nós temos que ter aqui em consideração, que é esta questão do Brexit. Possamos nós achá-la boa ou má, que eles estão a fazer bem ou mal e que isto até os pode vir a prejudicar ou não. Eu acho que, acima de tudo, há que respeitar aquela que foi a decisão soberana do povo britânico num referendo que ocorreu e num processo que já está em andamento e já foi posta em prática lá a cláusula, acho que é 50 do Tratado de Lisboa, e neste momento é um processo que já está em andamento e eu acho que muito dificilmente se irá reverter. Relativamente ao processo em si, neste momento vemos alargado lá o período de transição por causa de uma série de confusões que há lá na negociação, principalmente no que concerne à parte da fronteira da Irlanda. É isso que neste momento está a gerar mais confusão. Precisamente. Pronto, eu acho que isso são coisas que cabem muito ao povo britânico, cabem muito àquilo que é a própria vontade do povo da Irlanda do Norte. Acho que aquilo é uma questão muito específica. Eu acho que todos nós aqui teremos alguma dificuldade em debruçar-nos sobre essa questão, que é algo que tem muitos antecedentes históricos, e acho que é daquelas coisas mesmo que compete única e exclusivamente ao povo britânico e ao povo da Irlanda do Norte decidir. O que eu acho que é importante retirar desta questão toda do Brexit é porque é que o Brexit ocorre e porque é que nas últimas eleições legislativas não, que aquilo é um bocado diferente nos Estados Unidos, são eleições legislativas, mas num modo um bocado diferente lá nos Estados Unidos, lá no Reino Unido. Porque é que a extrema-direita e porque é que o Labour aumentam drasticamente, sobretudo a extrema-direita aumenta da forma que aumenta. Eu acho que é muito porque existe, de facto, um grande descontentamento dos trabalhadores e do povo britânico para aquilo que é a União Europeia que lhes foi vendida, o modelo da União Europeia que lhes foi vendido inicialmente e a União Europeia com que, de facto, eles se confrontaram. Que é algo que tem vindo a acontecer em muitos outros países europeus e um pouco por toda a Europa. Nota-se muito que ao nível dos trabalhadores e do povo há muita gente descontente com este modelo da União Europeia. Eu acho que é isso que nós temos de estar a analisar hoje, é porque é que o povo britânico de facto tem essa vontade de se desprender da União. Eu acho que, por exemplo, olhando um bocado para o exemplo português, porque é que se calhar aqui e acolá em Portugal temos muita gente descontente com este modelo da União Europeia, pegando, por exemplo, naquela questão dos pescadores, que o Jorge referia há bocado, basta... Tu referiste? Não, tu referiste, mas a propósito do Aníbal Cavaco Silva. Aquela questão dos pescadores, por exemplo, basta olhar para Portugal e perceber que a troco de fundos europeus,
Nós que em 1990 produzíamos qualquer coisa como 319 mil toneladas de pescado, produzíamos em 2000, 10 anos depois, 15 mil toneladas. Havia 16 mil embarcações em 1990. Em Portugal, em 2000, havia apenas 10.750. Havia, em 1990, em Portugal, qualquer coisa como 41 mil pescadores no nosso país, e existia em 2000 apenas 25 mil, e em 2012 havia apenas 11 mil pescadores no nosso país. Um país que tem a maior zona económica exclusiva do mundo e que tinha toda uma frota pesqueira deste tamanho, vê-se hoje na contingência de ter que importar 2/3 do peixe que consome. É claro que, perante a destruição do tecido produtivo dos países, nomeadamente neste caso concreto do tecido produtivo português, ao serem muitas pessoas empurradas para o desemprego, a população, como é óbvio, fica descontente. Aliás, uma das coisas que nós já reparamos desde que houve eleições no Reino Unido é que a taxa de desemprego reduziu brutalmente fruto de uma data de políticas económicas que eles começaram a implementar. Eu acho que é um bocado isto que nós temos que tentar perceber, é que a União Europeia é esta que está a fazer com que os povos se voltem contra ela e lhe virem as costas. No entender do PCP, isto é uma União Europeia que não é reformulável. É uma União Europeia, é um sistema de união que não serve a ninguém. É claro que no entender muitas outras pessoas isto é um sistema que dá para continuar, que só tem que levar ali e acolá uma afinação, mas está mais que visto que quando um país como o nosso tem que importar 2/3 do peixe que consome, há aqui qualquer coisa que está extraordinariamente mal. Para além disso, e no caso do Reino Unido, acho que é outra coisa que é importante analisarmos, é por onde é que está a ser canalizado o descontentamento das pessoas. Porque o que nós vemos, até através de algumas partidas, algumas políticas do Partido Conservador, é que muitas vezes o descontentamento perante aquilo que é o fracasso da União Europeia está a ser direcionado para as crises migratórias, para os refugiados, para os imigrantes, e, por exemplo, a Theresa May disse ainda há pouco tempo que vai aprovar eles vão aprovar uma nova lei e a partir de agora vão fazer uma triagem de imigrantes, ou seja, as pessoas que pretendam morar para o Reino Unido, ou as pessoas que inclusive que já lá moram, vão ter que estar sujeitas a um processo de escrutínio completamente absurdo para poderem continuar a morar lá. Aliás, uma das coisas que o próprio Partido Comunista Português alerta quando desta questão do Brexit é Portugal, que a partir de agora todos os acordos que Portugal fará com o Reino Unido têm que ser sempre em conta a salvaguarda dos interesses dos portugueses que lá moram. Isto é uma coisa que, de facto, também acho que tem que vir para cima da mesa, que é que nós temos uma comunidade portuguesa muito grande no Reino Unido e que garantias vão ter os portugueses que lá estão de estabilidade para as suas vidas. Para além disso, e outra coisa que acho que também é importante levantar hoje, que é a União Europeia fará um acordo económico, naturalmente, de trocas comerciais com o Reino Unido, e acho que também foi alertado pelo João Ferreira lá no Parlamento Europeu, que qualquer acordo que venha para cima da mesa tem que ter sempre em atenção características muito específicas dos países, e acho que tem que ser dada alguma liberdade aos países para negociarem certos aspectos particulares com o próprio Reino Unido. Acho que, por exemplo, o nosso país beneficiaria muito de ter uma maior liberdade naquilo que será a negociação dos nossos acordos económicos com o Reino Unido. De resto, acho que, era como eu dizia há bocado, muitas destas decisões cabem ao povo britânico. Acho que vamos ter que aguardar pacientemente o que é que vem de lá, nomeadamente em relação a esta questão da fronteira da Irlanda. Acho que também não nos cabe a nós imiscuirmos dessa maneira em questões que competem única e exclusivamente, neste caso, ao povo britânico. Jorge, relativamente ao prazo de transição, será necessário mais tempo? Chegarão ao acordo? Jorge ou Eduardo? Desculpa, Eduardo, já no primeiro programa cometi o mesmo erro. Está a tentar ofuscar-te, claramente. Depois o Zeca diz que a JSD e a JS são iguais. Depois vamos com isso. À semelhança do Pacto de Varsóvia. Desculpa, repete-me. Perguntava-te se achas que será necessário mais tempo para este período, para este prazo de transição, se realmente chegarão a um acordo com a União Europeia. Eu acho que, quer dizer, o mais tempo ou menos tempo depende sempre daquilo que for o resultado das negociações. Eu acho que, relativamente ao Brexit, eu concordo com algumas coisas que disse o Afonso, embora não com tudo, mas acho que é importante nós percebermos algumas coisas. Em primeiro lugar,
Eu percebo que haja uma forte campanha mediática e de pressão até política pública para que esta decisão seja revertida, mas a verdade é que isto só acontece porque se trata do Reino Unido, porque se fosse o caso de Portugal, eu duvido seriamente que os órgãos de comunicação europeus estivessem preocupados com a saída de Portugal da União Europeia. E, portanto, parece-me que nós temos que respeitar os países e, obviamente, que há aqui um interesse na manutenção do Reino Unido na União Europeia. É, por um lado, um interesse económico, por outro lado, é um interesse, de alguma forma, daquilo que é a imagem de status que o Reino Unido dá à União Europeia. E, sobre isso, eu acho que isso deve ser irrelevante no debate público e, portanto, é verdade que os britânicos tiveram um referendo, que votaram esta decisão. Se a votaram bem ou mal, eles é que o saberão. Se quiserem fazer um novo referendo, caberá a eles próprios expressarem essa vontade e procurarem isso, embora eu não acredite que isso vá acontecer. Agora, é importante que nós percebamos aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, eu não concordo com o que disse o Afonso numa parte que tem a ver com os motivos da saída da União Europeia. Porque se é verdade, e eu concordo absolutamente, que a União Europeia tem aspectos, especialmente do ponto de vista do seu desenvolvimento económico, naquilo que é o controlo sobre a concorrência, em primeiro lugar, nos Estados soberanos e, portanto, a limitação que existe, especialmente para Estados governados por forças políticas à esquerda e, portanto, que querem um tipo de presença do Estado diferente daquele que quererão os partidos mais liberais e que são condicionados politicamente pela União Europeia. Se isso é verdade, por um lado, e que isso tem reflexos também naquilo que foi essa regulamentação, tem efeitos também naquilo que foi a depressão dos tecidos produtivos dos Estados de um modo geral e de uma crescente financiarização da economia europeia. Também é verdade que não foram esses os motivos de base do voto dos britânicos no referendo do Brexit. E a verdade é que nós assistimos, embora de longe, àquele que foi o debate sobre o referendo para a saída do Reino Unido. Isso foi um debate muito marcado por uma grande dose de demagogia, em primeiro lugar pelo apelo ao medo, por causa da imigração, e em segundo lugar por uma grande demagogia sobre o que estavam a ser sugado dos recursos britânicos e que podia ser reinvestido no Reino Unido. Aliás, até houve o célebre autocarro sobre o Serviço Nacional de Saúde britânico, do Boris Johnson e estou-me a esquecer agora do nome dele, do Nigel Farage, e que depois, no dia a seguir ao resultado, já estavam a voltar com o discurso atrás. Como é óbvio, não é? Como é óbvio. E, portanto, nós temos que perceber que os motivos reais, estes motivos de medo, que levaram os britânicos a votar para a saída do Brexit, dificilmente se terão alterado nos últimos tempos. Eu consigo perceber que alguns deles tenham votado, se calhar não de uma forma mais consciente, e que hoje em dia comecem a perceber, com o decorrer das negociações, que lhes seria mais benéfico continuar na União Europeia. Mas quem votou pela saída, com base no medo e na imigração, por exemplo, dificilmente se vai neste momento alterar a sua posição, mesmo que haja um outro referendo. E, portanto, acho que o resultado não seria diferente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que, se é verdade tudo isto, e, portanto, que esta foi uma decisão soberana deles, também é verdade que, eventualmente, o processo de discussão pública sobre um acordo com a União Europeia tem que ser um processo de discussão que leve também aos britânicos a decisão. E, portanto, estes movimentos, eu percebo que seja muito difícil fazer uma votação de um acordo. E também não estou certo de que estes movimentos que pedem um referendo ao acordo, não só na realização de um novo referendo para a saída, mas também à votação do acordo concreto que sair das negociações entre o Reino Unido e a União Europeia, será muito difícil nós votarmos um acordo, ou eles votarem um acordo, porque, obviamente, são documentos complexos, que têm um sem número de variáveis e, portanto, é difícil reduzir isto a questões de sim ou não. Mas é verdade que, pelo menos, o debate público no Reino Unido tem que envolver os cidadãos, e não me parece que esteja a acontecer neste momento. E, portanto, parece-me que nós temos um principal problema que nós temos neste momento, isto olhando do ponto de vista dos britânicos, obviamente, é que eles sentem que, por um lado, têm a sua decisão tomada, mesmo que não gostem dela, mas, por outro lado, não o deixam levar até ao fim.
não é? E isso parece-me preocupante. Do ponto de vista da União Europeia, eu acho que há aqui vantagens e desvantagens, não é? Eu tinha aqui uma secreta esperança, apesar de não achar que o Reino Unido devesse sair da União Europeia, mas tinha aqui uma secreta esperança de que, se isso se viesse a verificar, que isto servisse pelo menos para ajudar a abalar um bocadinho a União Europeia e ajudar a dar, se calhar, aquele impulso que estamos a precisar para a sua reconstrução. Infelizmente não vejo isso acontecer e eu não vejo que a União Europeia tenha aprendido com os seus erros. E se eu percebo que a adoção da postura negocial me parece correta, ou seja, não é a União Europeia que tem que facilitar negociações quando o Reino Unido é que pretende sair dessa União. Por outro lado, vejo que, se isso faz sentido do ponto de vista negocial, não faz sentido do ponto de vista político, na medida em que a União Europeia não percebeu quais foram, nem foi capaz de fazer um debate interno sobre quais foram os motivos que levaram o Reino Unido a sair. E, portanto, o tempo que me preocupa verdadeiramente não é o tempo para chegarmos a um acordo. Preocupa-me, em primeiro lugar, se os britânicos vão ou não estar contentes com o acordo a que vão chegar, em primeiro lugar. Preocupa-me, obviamente, se a União Europeia também vai estar. O Afonso dizia que Portugal beneficiaria de ter mais flexibilidade do ponto de vista negocial. Eu acho que nós beneficiaríamos em alguns casos, em muitos outros perderíamos, porque a verdade é que a força coletiva do mercado comum, independentemente daquilo que eu possa tecer de considerações negativas sobre o funcionamento do mercado europeu, comum, do mercado único, tem a vantagem de, pelo menos, permitir pela concentração de utilizadores, dá outra força negocial à União Europeia enquanto bloco, mas aquilo que me preocupa fundamentalmente é quanto tempo é que a União Europeia vai demorar a discutir os motivos que levaram à saída do Reino Unido, e não só, não é? Porque ainda agora temos, por exemplo, o chumbo da Comissão Europeia sobre do orçamento italiano, temos os fenómenos de populismo e de xenofobia a crescer dentro da Europa, e não me parece que a União Europeia tenha ainda feito uma ponderação sobre quais são os fatores sociais e económicos que esta União Europeia tem produzido e quais os efeitos negativos que têm saído daí também. Muito bem. Jorge, falava-se também de um sentimento de medo e de instabilidade relativamente à imigração, o que levou também ao voto do Reino Unido a favor do Brexit. Certamente a maior parte de nós conhecerá alguém que esteja imigrado no Reino Unido, não é? Isto é uma problemática. O que é que lhes acontecerá? Mas deixa-me pegar não nessa parte final da tua pergunta, mas na parte intermédia, que é o voto do Reino Unido. Porque este tema é muito interessante para um painel como este, para um painel onde todos temos 30 anos ou menos, porque esta discussão no Reino Unido foi uma discussão geracional. E apesar de eu não gostar muito de... Eu sei que em democracia por um voto se ganha, por um voto se perde. Todas as sondagens nos apontam para que... Vamos a números para ser mais fácil de explicar o que eu estou a querer dizer. O resultado foi de 51,8, 49,2, certo? Penso eu, 51,8, 49,2, por aí. 52, 48 números redondos. Tendo em conta que destes 48%, dos 48% que votaram, 48 a 49% que votaram pela manutenção do Reino Unido na União Europeia, 75% destes 48% tinham entre 18 e 24 anos. Numa sondagem feita pelas escolas do Reino Unido, 90% dos estudantes dos 14 aos 18 anos votariam pela permanência do Reino Unido na União Europeia. O que nos quer dizer uma coisa. Com um número de votantes do dia da eleição fosse um ano à frente, ou seja, já com os que passaram dos 17 para a maioridade, o resultado teria sido completamente diferente. E eu acho que geracionalmente, e para nós que fazemos política de juventude, é um tema muito interessante. É um tema muito interessante porque eu acho que temos que criar mecanismos democráticos para impedir que maiorias, que situações momentâneas mudem drasticamente o futuro das pessoas que ainda não podem votar. E isto é uma coisa muito difícil para quem acredita na democracia, para quem acredita no voto popular, mas eu acredito, por exemplo, ou não tenho a certeza se seria benéfico ou não tenho a certeza se acredito ou não, mas que seria bom discutir se estas mudanças estruturais numa sociedade não merecessem uma votação superior aos 50% para serem aprovadas. Uns 66%, uns 75%, 2/3 ou 3/4. Porquê? Isto vai em conta a uma proposta que a JSD apresentou há uns anos em Portugal, que era a do provedor das novas gerações. Porque são pessoas que não são ouvidas
e que as pessoas que estão a votar num determinado momento definem as suas vidas. Nós em Portugal hoje nascemos com... Quem nasce hoje nasce com mais de 8 mil euros de dívida. E eu acho que é preciso geracionalmente pensarmos nisto. Pensarmos em que as novas gerações, em que haja algum controle das novas gerações para coisas tão estruturais como é a saída da União Europeia, que tem consequências dramáticas, a meu ver, para o Reino Unido. Mas, apesar de isto dito, a decisão está tomada. Eu acho que é muito perigoso para a democracia só acabarmos com a eleição quando o resultado era o que nós quisermos. Por isso que eu acho que o referendo é vinculativo, está feito, agora estamos num período de negociação e não num novo referendo. Nós não podemos olhar para a democracia porque vou a votos, perdi. Faz outra vez a eleição. Perdi. Faz outra vez a eleição. Não. A decisão foi tomada, tem validade jurídica e é para ser acatada. Agora vamos ao problema do alargamento do prazo. O problema do alargamento do prazo é o problema da Irlanda. Grande parte dele há outros momentos. E eu acho que o alargamento do prazo tem algumas coisas positivas. Que dar mais tempo para negociar, dar mais tempo para conversar, a futura parceria política e económica do Reino Unido com a União Europeia é importante. Tenho medo que quanto mais alargarmos o prazo, mais os discursos se extremem, porque o tempo nestas coisas às vezes não é bom conselheiro. Mas eu percebo o problema. Nós estamos a falar o problema irlandês e de uma saída da União Económica e da livre circulação de pessoas, de mercadorias, de bens e de capitais para numa fronteira de 500 km e 275 travessias. Ou seja, 500 km e 275 travessias que teriam que passar a ser controladas todas as passagens. Isto parece-me muito, muito, muito difícil de resolver. Dizendo isto, terminar só com uma coisa, que é uma esperança, uma coisa que eu espero, uma coisa que eu acredito. Que a União Europeia não use o Reino Unido como exemplo para todos os outros países e que não queira castigar o Reino Unido por uma decisão soberana do seu povo. Eu acho que a União Europeia não tem esse direito e que o Reino Unido não aproveite este momento para caminhar numa narrativa racista e xenófoba que estamos a ver. Não é bem o tema, mas as lideranças políticas no Reino Unido parecem que já tiveram bem melhores dias. Quando temos a senhora Theresa May a querer aprovar as entradas no país por currículo e o líder do principal partido da oposição, do Labour, com discursos recorrentes antissemitas, parece-me, sim. Tem nada de discurso antissemita. Sim, tem, sim, senhor. Claro que tem. Por amor de Deus. Claro que tem. Parece-me que as lideranças dos dois grandes partidos no Reino Unido não estão a passar por maus momentos e isso só dá forças a fenómenos populistas, que são perigosíssimos. São 10 segundos. Nós não podemos apelidar de antissemita cada vez que alguém fala, e bem, sobre aquilo que está a acontecer na Palestina e sobre a repressão israelita na Palestina. Podemos discutir e falar tudo. Não podemos aceitar algumas idas a alguns eventos completamente antissemitas, como o Sr. Coburn já o fez. Quer dizer, aceitar podemos. Ele é livre de fazer o que quiser. Agora, não podem querer se livrar do rótulo de antissemita depois da ida a esses eventos. José, via-te impaciente no discurso do Jorge. Eu não estava impaciente, eu estou preocupado porque desconhecia que a Juventude Social Democrata pudesse ter um discurso, se calhar, um pouco de uma democracia enviesada, quer dizer... não, porque... Mas já essa posição vincula-me a mim, não vincula a Juventude Social Democrata. Quando eu digo Social Democrata, digo-te a ti, também o que estou aqui a dizer vincula-me a mim. Mas a questão aqui, olha, por exemplo, estavas agora a falar da questão destes referendos não ser exigido os 50% e ser uma maioria fortificada. Não sei se reparaste, eu não disse que apoiava, dizia que a nossa geração tem que pensar se esse não é um caminho para evitar que maiorias conjunturais façam mudanças tão drásticas que nos abalem. Nós, na altura, quando éramos governo, quando eu digo nós, eram PSD para trabalhar, defendíamos largamente a revisão da Constituição, na medida em que se pudesse alterar com uma maioria de 50% parlamentar. Eu não concordo. Portanto, eu acho que estas coisas, por mais drásticas que sejam,
devem ser sempre pensados. Agora, se tu me perguntasse assim, se o referendo era necessário, na altura da entrada da União Europeia, uma maioria reforçada, isso sim. Agora, E a tu não saída podes, é igual. tu não podes... Depois não, para a entrada e não para a diferente, saída. É diferente. As repercussões são as mesmas, só Não, que ao contrário. é diferente, porque depois tu estás a cristalizar uma situação que mexe com poderes de Estado. Porque isto leva-me àquilo que é preciso compreender, que é o que é a União Europeia. E eu acho que as pessoas, os portugueses e os europeus, não sabem muito bem o que é a União Europeia. Sabem que é uma União... Acho que a União Europeia não sabe o que é Desculpa, a União não ouvi. Europeia. Mas há A União Europeia não sabe muito bem o que é a União União está a Europeia. colaborar para isso, que já estou aí não sei quantos cartazes a dizer Europa, que assim as pessoas ficam a perceber facilmente o que é, não é? Ela lê em Europa e percebe. Não, Jorge, estamos aqui a ter uma discussão séria, e estamos a falar de uma eleição para o Parlamento Europeu. Europa. Eu sei que vocês gostam Uma sempre de boa pensar. proposta. A diferença entre o CDS e o PSD precisamente é essa, é que o PSD pensa nas eleições e o CDS pensa no fundamento daquilo que deve ser. Tem uma visão... cartaz a dizer Europa. Europa, São exatamente. fantásticas propostas para votarem no Olha mal os candidatos, para quem pensa tanto. Não, mas continuando, e vocês estão aqui a estragar o raciocínio, chatos. A União Europeia e os europeus e a própria União Europeia e as instituições não sabem muito bem o que é que são, porque é uma miscelânea de uma associação de Estados ou de uma federação estatal ou de Estados independentes soberanos, mas só que ao mesmo tempo não o são. Porque as pessoas não sabem, por exemplo, que a Comissão Europeia, que é nomeada, que é legitimada pelo Parlamento Europeu, que só esse é que é legitimado pelo voto popular dos países, tem capacidade para emanar diretivas essas que vão condicionar aquilo que é a atividade legislativa do país. Não tem noção que existe um Tribunal de Justiça Europeu, e esse Tribunal de Justiça Europeu que tem juízes que ninguém sabe muito bem como é que eles são nomeados, vão sendo nomeados, mas ninguém sabe muito bem qual é a razão de ser deles, que cria princípios gerais do direito da União Europeia, que vai vincular depois essas diretivas, que vai vincular outra vez a nossa legislação. Também isto junto ao espaço Schengen, que deixa de ter fronteiras, isto junto a uma zona euro que deixa de ter a capacidade de cunhar moeda. Portanto, os governos nacionais deixam de ter alguma possibilidade de margem de manobra. E o caso italiano hoje é gritante disso. O Orçamento de Estado de uma Assembleia legalmente e legitimamente eleita, num país soberano, que toda a vida foi soberano, tinha as suas divisões regionais, mas a nacionalidade, o sentimento de nacionalidade de Itália sempre foi um sentimento real. Vetam-nos um orçamento de Estado em função de despesa ou receita pública, por mais mau ou bom que seja o orçamento. Eu acho que é uma interferência gritante daquilo que são ou deveriam ser os poderes da União Europeia e da própria Comissão no que toca ao país. José, desculpa interromper-te e mais uma vez lamento ser eu também a fazer com que te percas no sempre teu a cortar o raciocínio. discurso. Vou-te pedir que não te percas, temos que fazer um curto intervalo e voltamos já a seguir. Seja de novo bem-vindo ao Desafios Políticos. Há pouco, José, cortei-te o raciocínio, mas falavas dos poderes da União Europeia. Bom, relativamente a isso, acho que já expliquei um pouco daquilo que são os poderes da União Europeia relativamente à, vamos lhe pôr a palavra, intromissão nos poderes nacionais. E o caso inglês é um bocado diferente dos outros, porque eles não assinaram por baixo tudo aquilo que eram esses poderes da União Europeia. Se, por um lado, os sentimentos de nacionalidade pura no centro da Europa não estão tão vincados devido também um bocado à fragmentação daquilo que é a sua história recente e não recente, o caso inglês é diferente, porque os ingleses toda a vida foram a ilha, o Reino Unido toda a vida foi aquela ilha, nunca se passaram para além no continente europeu, para além das suas fronteiras, e depois também isso se verificou naquilo que foi no seu processo de adesão à União Europeia, nomeadamente com não alinharem em Schengen e no euro. Mas isso também criou, de algum modo, uma vontade e uma predisposição, devido também, se calhar, uma menor dependência que o Reino Unido tem em relação à União Europeia, para essa predisposição ser real no sentido do leave no referendo. Porque, a nível de mercado, por exemplo, 47% das exportações são para o mercado europeu, ao passo que o restante é para o resto do mundo.
A nível no mercado das importações, 51% é do mercado interno, mercado europeu, e o resto é do resto do mundo. Portanto, naquela que é a balança, não compensava, por assim dizer, o mercado europeu aos povos do Reino Unido. E relativo, depois o Reino Unido também tinha outra questão, que era, via-se, e com as crises aumentou isso, cada vez com mais dificuldade de investir no próprio país, devido a uma forte contribuição que tinham na despesa daquilo que era o orçamento da União. A total despesa da União com o Reino Unido é na ordem dos 7 mil milhões, mas só que as contribuições do Reino Unido eram na ordem dos 13 mil milhões. Portanto, há aqui uma discrepância grande. São 5 mil milhões que ainda dá para fazer muito programa político dentro do país. E depois, associada a fatores que toda a vida o Reino Unido não foi propriamente feliz, que é a questão da imigração. O Reino Unido nunca se ouviu falar no Reino Unido como um país da imigração. Aliás, mesmo na sua política ultramarina, sempre vimos muito bem uma diferença entre aquilo que eram as colónias e a metrópole. E mesmo na Commonwealth, e hoje em dia vemos, muitas vezes o que acontecia era o êxodo das pessoas da metrópole para as colónias, e não o contrário. E o Reino Unido, de repente, viu-se quase que obrigado a aceitar políticas de imigração, também fruto desta crise dos refugiados e não só, mas políticas essas de imigração que vão contra também um bocado aquilo que é a gênese. Mas o Reino Unido já recebia milhões de imigrantes bem antes da crise dos refugiados, quer dizer, não é eu isso, percebo o que estás a dizer até ao início do século XX. Quer dizer. A política de imigração, mas a política de imigração, desde a adesão até o anterior da adesão, é completamente diferente. Eles foram obrigados a acatar uma carrada de cedências nesta matéria, que só o fizeram em virtude de pertencerem à União. E isso é um dos fatores que levou também a sociedade inglesa, do Reino Unido, a sentir-se cada vez mais mastigada por aquilo que era a União. Isso e a fuga de empresas, de empresas nacionais para sítios dentro da União, porque há uma grande diferença entre mudar uma empresa, por exemplo, do Porto para a Guarda, do que mudar do Porto para Varsóvia, digamos. E os ingleses começaram-se a ver cada vez mais chateados. E deu-se o referendo, era uma proposta do Cameron. Aliás, o ímpeto inicial do referendo, ele quando conquista o Partido Conservador, era precisamente com o intuito de um dia chegar a primeiro-ministro de Inglaterra e propor esse referendo. E ele propôs o referendo. Não acredito nisso. Eu acho que Cameron apenas na altura da reeleição fez a promessa do referendo para conseguir ser reeleito. Acho que não é uma convicção dele, acho que foi o oportunismo político dele necessário que o fez ser reeleito. O manifesto que ele subscreve em 2005 já tinha embutido essa proposta de referendar aquilo que era a União Europeia. Em 2005. Mas acho que foi sempre literalmente para inglês ver. Acho que apenas no momento da possível candidatura do Boris Johnson ele precisa de dar um sinal de que pode propor o referendo e depois fica vinculado a essas declarações. Esquece isso. O Cameron, por acaso, é uma pessoa que é uma grande referência política minha, tenho a confessar isso. O Cameron é um estadista puro, ele é um homem de convicções, sempre o foi. E, aliás, vimos-lo no final deste processo todo, quando ele apresenta a sua demissão, porque sabia que não tinha mais condições, exatamente igual ao Corbyn. É por isso que ele depois diz aquela clássica frase que é Labour may rule a protest, but Conservatives can rule a country. Porque ao Labour faltou, e ao Corbyn faltou essencialmente um sentido de Estado e de dever, de que o ciclo político, ele levou uma derrota eleitoral, tinha mudado. E o Cameron interpretou isso, e ele estava numa situação muito mais sensível do que o Jeremy Corbyn, e demite. Isto para explicar o quê? Porque estávamos a falar do Cameron, e ele apela muito ao voto jovem. Aliás, ele é eleito no Partido Conservador com o voto jovem.
E tu disseste, 75% dos jovens votou pelo Remain, certo? E ele sentiu de facto que tinha tido ali uma derrota daquele... Deixa-me só corrigir, não disse que 75% dos jovens votou dos pela que manutenção. votaram no Remain. 75% dos que jovens votaram no na Remain manutenção eram tinham jovens. entre 18 e 24 anos. Ou seja, é mais grave que ser jovens, são mesmo muito jovens. Pronto. Mais Indiferentemente importante. disso, o eleitorado que era original do Cameron também deu-lhe uma mensagem clara neste aspecto. Ele ganhou e ainda assim manteve a palavra de que ia embora. Isso era só para explicar a diferença entre os Labours e os Conservatives. E pronto. E o Brexit é uma questão sensível a todos os níveis. E acima de tudo, é uma questão sensível porque é uma mensagem que o povo inglês passou da vitória do povo sobre uma certa elite. Porque hoje em dia, um facto é que a União Europeia tem a governar e a pairar sobre si uma certa estrutura quase que oligárquica, que são umas estruturas de poder que não ata nem desata, estão sempre ali, vão ficar por ali. E o povo inglês, que nunca se identificou com esse tipo de estruturas, que é engraçado, apesar de ter uma monarquia, nunca se identificou com isso. 51% do povo inglês, Não, naquele dado momento. É a maioria. Sim, 51% do povo inglês naquele O dia. pensamento não é naquele dia, isso é um pensamento muito perigoso dizer que é conjuntural. Mas já me ouviste dizer que eu defendo que o referendo não seja Não, repetido. claro. Eu só não posso deixar, porque é mentira, é factualmente mentira, que o povo inglês quis sair. Não, 51% do povo inglês. Estamos a falar da mesma numa maneira, que o país partiu a meio entre quem queria sair e da quem mesma queria maneira que o permanecer. povo português quis o Cavaco Silva e deu-lhe 4 maiorias absolutas, o povo inglês quis que Parar uma decisão a 4 anos e por isso que os mandatos têm tempo 4 anos? com uma decisão tão estrutural como é a saída da União Europeia. Porque isso é uma ideia muito pequena da política. O Cavaco Silva, com as 2 maiorias absolutas que teve enquanto esteve no poder, mudou para sempre aquilo que era a estrutura económica mas do foi país. reforçado passado 4 anos. Uma coisa são eleições cíclicas. Destruiu. É isso. Ao contrário, Mudou. transformou este país. Mudou. Mas estamos a confundir coisas num sistema democrático. Uma coisa é uma eleição cíclica, em que aí sim, daqui a 4 anos, ou daqui a 5 anos, ou noutras democracias, de 6 ou 7, vamos voltar a apreciar esta decisão. Tu acreditas que nos próximos 4 ou 5 anos se volta a apreciar? Não. Então, para esse tipo de decisão, se calhar, e não estou a dizer se concordo ou não, porque não me ponderei os prós e contras suficientemente para o poder dizer, se não faz sentido aumentarmos a expressividade dessa decisão estrutural. Canalizar quase 80% dos fundos europeus na altura para aquilo que era a construção de infraestruturas de estrada, por exemplo, que foi na primeira fase assim. É uma decisão que, porque tu agora não podes desfazer as autoestradas, custa até milhões e milhões de euros, exatamente igual ao Brexit. Estás a confundir tudo. Não estou a confundir. Estás a confundir ciclos eleitorais com decisões que duram 30 ou 40 anos. Por acaso, olha, até agora as autoestradas mantêm-se há 30, 40 anos, até agora a estrutura... Eu não estou a dizer que foi mal, eu não estou a dizer que foi mal feito, estou a dizer que o voto legitima sempre este tipo de decisões. Claro que legitima. Legitima este tipo de Sem decisões. dúvida. E as pessoas, e a maioria concordou que aquilo era o melhor. Se o voto tinha sido esclarecido ou não tinha sido tão esclarecido, não é relevante. Se a campanha foi demagógica, também não é relevante. Eu acho que é relevante as pessoas terem sido enganadas pelo só enganado quem quer, desculpa lá. Não é verdade. O poder da informação, a Inglaterra do século XXI, o poder da informação. Há uma coisa simplista da coisa, mas sim. Não, o poder da informação está a um clique muito mais da Inglaterra. E depois... Ui, aqui já me caiu o copo, porque fico exaltado a falar da União Europeia. E uma coisa que é interessante dizer é, por exemplo, a taxa de abstenção no referendo, que é de quase 30%. Significa que, de facto, não era uma decisão que para o povo britânico impendesse de um modo grave. O way of life britânico não vai mudar grande coisa. Claro que vai mudar alguma coisa com o hard ou com o soft Brexit, ou então com o não Brexit ou com o Brexit. Claro que muda, mas estruturalmente, e a Inglaterra aí teve um papel, os políticos ingleses, nomeadamente a Thatcher, teve um papel muito finório.
que foi de criar sempre a capacidade do Reino Unido ser um país sempre independente em qualquer estrutura que esteja inserido. E a saída, eu compreendo que os povos europeus e a União esteja atualmente ultra preocupada com a saída do Reino Unido. Porque o Reino Unido... Eu acho que deve estar, mas acho que o Reino Unido também deve estar muito preocupado e daqui a uns anos, quando fizermos essa avaliação, acho que o Reino Unido terá mais contras do que prós com a saída. Se tiver... Eles Muito mais. Eles Muito rapidamente conseguem, eles têm uma estrutura económica própria, têm... O que pode deixar de ter. Sempre, pode deixar de ter a City em Londres, passar para o espaço europeu. Não tiveram uma diplomacia estrangeira subjugada aos interesses da União, sempre conseguiram... Subjugada aos interesses da União. Não, é verdade, é o que tu tens. Hoje em dia... Sentaste ao meu lado hoje, ainda não percebi. A incapacidade de reconhecimento de que, de facto, a União Europeia, hoje em dia, está a subjugar e a sufocar aqueles que são os poderes nacionais é uma incapacidade que a mim me deixa altamente preocupado, sendo tu representante de um partido que... Europeísta, convicto, federalista até, tens o teu Paulo Rangel. Eu sou. O senhor, Deus me livre, tu nem me digas isso, que eu entorno já outro copo d'água. Entorno já outro copo d'água. Eu sou. E aí concordo muito com o Dr. Paulo Rangel, que estavas a citar então. Deus me livre, já estou com uma outra, que se Deus quiser, que isso não aconteça. Não. Agora já não sei se estou a ouvir o Afonso ou a ouvir o Manuel Monteiro. Para terminar, eu sou um europeísta, eu acredito na paz europeia, eu acredito numa certa integração europeia. No mercado comum, na circulação de pessoas, na circulação de bens, na circulação de capitais. Não acho que isso deva ser feito de um modo desenfreado. A União Europeia circula mais rapidamente o capital do que as pessoas. Exatamente. É uma União Europeia que serve a alguns interesses. É que o problema, isso é que é importante. O problema é que venderam a circulação de pessoas como a coisa fácil de não atribuição de vistos e um tipo poder passar um fim de semana a Bruxelas, a Berlim. E isso, de facto, no dia-a-dia das pessoas é super cómodo, porque as pessoas são preguiçosas hoje em dia. Também é preciso... Não é o fundamental. Não, claro que é o fundamental. Porque não não, tu vais a qualquer faculdade, ou eleitor, tu vais a qualquer faculdade, a qualquer eleitor comum e perguntas a saída da União Europeia, a primeira coisa que eles dizem é que chatice, de tratar dos vistos e isso, e ter de trocar moedas. Isso é uma visão muito simplista. Não é uma visão simplista. Eu estou dizendo nas faculdades. Eu já nem falo a faculdade que é a nata da nata do povo mais bem informado. É isto a realidade dos jovens e dos mais velhos. Achas que os jovens resumem a União Europeia? Os jovens não fazem a mínima ideia do que é a União Europeia. Os jovens sabem que a União Europeia, quando trata do intercâmbio dos Erasmus. Não é verdade. Sim. É verdade isto é verdade. Mas aí agora disseste que é importante. É exatamente por causa de um programa como o programa Erasmus que os jovens sabem exatamente o que é a União Europeia. Aliás, não há nenhuma política pública que contribua tanto para uma geração europeia como o programa Erasmus. Aliás, há vários dados sobre isso, sobre 91% dos jovens segundas e terceiras línguas aprendidas, sobre casamentos de pessoas de diferentes nacionalidades, etc. Pronto. E, portanto, eu acho que isso é absolutamente fundamental. Agora, percebo que a maior parte das pessoas não tenha um pensamento profundo sobre a União Europeia, mas é porque a Constituição Europeia também nunca foi feita a partir das pessoas. Esse é que é o problema. Esse é o drama. Esse é o drama. E deixem-me só terminar, antes de vocês rebater. Só queria mesmo acabar este raciocínio que era. Eu compreendo que os países da União Europeia estejam altamente preocupados com aquilo que seja a saída do Reino Unido. Porque o Reino Unido é o garante da defesa dos Estados europeus. O Reino Unido é o segundo maior orçamento para a defesa do mundo, com 48 mil milhões de euros. Aliás, o Reino Unido teve agora em 2008 um porta-aviões, que é o HMS Queen Elizabeth II, que tem capacidade operacional de derrotar todos os exércitos europeus juntos. Portanto, nós aqui, quando falamos da saída do Reino Unido, falamos não é da saída do Reino Unido do mercado, que também claramente é importante, mas também da defesa daquilo que são os povos europeus e da defesa dos valores europeus no mundo. E realmente, eu isto também deixo aqui aos partidos mais europeístas que se comece a pensar numa política de defesa. Mas a política de defesa não é uma política de defesa comum, é que se começa a pensar numa política de defesa nacional. Acho que também pode haver. Não podem substituir uma à outra. Não, eu acho que as duas são incompagináveis, sem qualquer tipo de dúvidas. Ou tens uma política de defesa nacional ou tens uma política de defesa europeia. Não. E se tu tiveres uma política de defesa europeia, vais assumir que queres a criação de um Estado federal. E que queres que as fronteiras sejam estas e que existe um Parlamento Central, um Parlamento que emane ordens. Então eu faço esta pergunta. Tu que acreditas que eles podem correlacionar? Como é que dois exércitos, à mesma força, ou seja, ao mesmo pé de igualdade, como é que esses dois exércitos se comandam entre eles? Como é que eles vão decidir?
definir. Mas protocolos internacionais como na NATO se juntam, Completamente se diferente. juntam não sei quantos exércitos de países diferentes. A NATO é um protocolo de defesa, claro. de defesa que não tem nada a ver, por exemplo, com a pesca. O projeto que foi pensado da pesca, nomeadamente do Exército Europeu, falava essencialmente de um projeto de exército interventivo, ou seja, com capacidade interventiva e de ação, não de defesa. E eu ainda assim, acho que é um perigo, mas um perigo mesmo para as democracias e para as nações e para aquilo que pode ser levantamentos nacionais, retirar o exército da mão dos Estados nacionais. Porque uma coisa é existir um clima de cooperação. E um clima de cooperação existia quando nós tínhamos capacidade operacional, que era, nomeadamente, com o Reino Unido, que a deixamos de ter. Outra coisa é quando é a União a definir aqueles que são os interesses estratégicos militares da União. Neste caso hipotético, a União decide que existe uma violação gravíssima daquilo que é as normas humanitárias, whatever, dos valores europeus que têm a ser propagados pelo mundo em Angola. E nós temos um contingente para invadir Angola como exército europeu. Isto é gravíssimo. O país não se poder definir na sua capacidade militar para decidir ou não se vai ou não apoiar aquela causa, matar ou não pessoas, porque isto depois no final se resume os exércitos a matar ou não pessoas que têm e partilham laços históricos enormes e longínquos com a nacionalidade portuguesa. Portanto, é necessário aqui uma reflexão profunda. E em relação, só para terminar, e prometo que me calo, que já estou farto de debater na União Europeia, o problema da transição alargada agora do prazo. A Theresa May foi clara. Ela disse que Brexit means Brexit. Portanto, aquilo vai acontecer. Apesar de ela estar a sofrer muitas pressões internas, estão com medo que ela caia, que ela se fragilize no poder e que o próximo venha a aprovar um novo referendo ou então faça os retrocessos todos daquilo que foram as negociações até agora do Brexit. Ela já deixou claro que Brexit means Brexit e ela vai se manter no poder e eu acho que essencialmente por causa disso. Agora, o prazo. Eu quando vi o prazo pela primeira vez achei sempre curtíssimo, porque isto não é um processo de curto prazo, a saída de uma União que não é uma União Europeia que é só económica. Nós não estamos a falar aqui só de transações de mercadorias, estamos a falar de ordens jurídicas que estão comuns e acumuladas uma à outra, estamos a falar desta questão da defesa, dos contingentes alocados ou não àquilo da defesa da Europa. Uma milhar de coisas. Esta questão da fronteira, que eu não sei mesmo como é que vai ser resolvida. Eu confesso que eu acho que a única maneira de resolver esta fronteira é construir um muro. É construir uma fronteira física. Eu estou a ser francamente sincero. Eu não sei como é que hoje se vai conseguir controlar essa entrada e saída. Ou criar 275 postos de controle. Sim, é uma loucura. Era como agora nós temos de definir a fronteira com a Espanha. Era também com a quantidade de... Assim era bem mais fácil. Ainda assim era mais fácil, mas era um problema, tinhas um problema dos diabos. Portanto, para terminar, não me surpreende nada este alargamento de prazo. Acho que é importante, sinceramente, acho que é na saída de um processo tão importante e de tanta harmonia, conjugação, o que lhe quisermos chamar, entre o projeto político nacional e o projeto político europeu, é preciso que isto tudo seja muito bem afinadinho, porque se corre mal mesmo muito. Eduardo, uma das questões que tem gerado precisamente maior polémica é esta questão da Irlanda. Precisamente o facto do Reino Unido sair da União Europeia vai fazer com que saiam também do mercado único, não é? E da União Aduaneira, o que implica necessariamente a criação de fronteiras. A União Europeia já foi tácita no que diz respeito à criação da fronteira, que não quer que seja criada uma fronteira física, mas esta fronteira será inevitável, não é? Não sei se a fronteira é inevitável. Eu acho que eu gostava era que a existência ou não de fronteira não voltasse a suscitar conflitos entre Irlanda e Irlanda do Norte. Eu acho que isso é o que nós todos queremos. Ou que voltemos a tempos que, apesar de tudo, são muito recentes, de conflitos dentro da Irlanda do Norte, exatamente por causa das duas fações em confronto. Aquilo que eu acho que é relevante aqui, muito honestamente, não é tanto a questão de termos uma fronteira física ou não. Eu acho que aquilo que nós precisamos aqui é quase um novo processo de negociação de paz,
para percebermos que, se, independentemente de qual seja a solução final, se quer os irlandeses do Norte se sentem confortáveis com essa solução. E eu, honestamente, não consigo, por aquilo que disse há bocado o Afonso, e com razão, quer dizer, há motivos históricos profundos, há tensão não só por esses motivos históricos, mas também por motivos religiosos aqui no meio. Eu acho que é uma situação muito difícil de se gerir, porque não é muito fácil nós conseguirmos ter aqui uma solução de consenso. É óbvio que eu consigo perceber que é muito difícil hoje em dia nós acreditarmos que, saindo o Reino Unido da União Europeia, que seja possível, especialmente tendo em conta aquilo que era a própria vontade do Reino Unido de recuperar o controle sobre as suas fronteiras. É muito difícil nós não virmos a ter uma fronteira física. É óbvio que se pode criar aqui um estatuto especial, mas é relativamente fácil nós conseguirmos perceber que será fácil nós termos transação de bens e de pessoas pela fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte para a entrada e saída da União Europeia. E, portanto, no limite, eu não consigo, mas também não sou especialista em fronteiras, obviamente, não consigo imaginar uma outra solução que não seja uma fronteira física. Mas eu queria acrescentar aqui uma coisa que me parece importante relativamente ao que estava a dizer o Zeca. Percebendo, ele fez aqui muita defesa do Reino Unido, no sentido em que é um país soberano e que, portanto, no fundo estará bem no futuro. O Reino Unido estará sempre bem, obviamente, eu acho que isso não está em causa. O problema do Reino Unido com a saída da União Europeia é um problema da maior parte dos países da União Europeia que desinvestiram na sua capacidade produtiva e que, como eu disse há pouco, se financiarizaram do ponto de vista da sua atividade económica. Aliás, só o papel do setor financeiro no Reino Unido é absolutamente fundamental, quer para o Reino Unido, quer para a União Europeia. Isso dificultará a atividade dos mercados financeiros no Reino Unido, tendo em conta que deixam de poder ter acesso ao restante mercado europeu. E, portanto, eu acho que o Reino Unido, desse ponto de vista, poderá ter uma depressão económica significativa. Se nem pode da Libra desvalorizar para metade. Para metade. Não sei se isso acontecerá, mas acho difícil que aconteça, mas terá, obviamente, um impacto importante. Que é, no fundo, o mesmo processo que fez a Irlanda durante os anos em que esteve intervencionada também pelo FMI, de se tornar essencialmente num Estado financeiro e não num Estado produtivo, mas com a vantagem de continuar no mercado europeu. Eu acho que aqui o que nós precisamos discutir é, em primeiro lugar, se os britânicos não serão, após o Brexit, reféns dos efeitos que eles queriam evitar com o Brexit, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, se é sustentável que nós continuemos a permitir que os países ou os Estados-nação desinvistam nos setores produtivos, exatamente porque a abertura de fronteiras permitiu as deslocalizações do tecido produtivo. Aquilo que dizia há bocado o Zeca, com alguma razão, é que, de facto, houve muita deslocalização de produção industrial, principalmente para o leste europeu, quando se deu o alargamento ao leste. Já tínhamos sido muito afetados, obviamente, no caso português, com o tratado comercial com a China, fomos muito afetados também com o alargamento a leste, mas a verdade é que os países do centro da Europa e a Inglaterra também foram muito afetados com o alargamento a leste, porque houve muita deslocalização de produção industrial para esses países. E eu não consigo imaginar que o Reino Unido possa, no curto prazo, repor aquilo que vai perder do ponto de vista de capacidade produtiva, que não tinha perdido de facto, porque podia perfeitamente as suas empresas terem a produção noutro país da União Europeia e fazer circular essas mercadorias para o Reino Unido ou para outra parte do mercado europeu, mas neste momento vão deixar de o fazer. Por outro lado, e só para terminar, achei curiosa a reflexão do Zeca, porque a determinada altura ele começou a perceber que, quando falava sobre a imigração, começou a perceber, de facto, que o problema disto é que é o sistema económico em que nós estamos e, no fundo, o capitalismo, não é? Porque quando ele diz que o Reino Unido sempre teve, mesmo do ponto de vista imperial, uma diferença que foi a separação da metrópole em relação às suas colónias,
Uma separação que, apesar de tudo, por exemplo, no caso do Império Português não foi exatamente assim, mas que não deixa de ser. Foi bem diferente. Não deixa de ser, apesar de tudo, uma exploração de outros Estados. Eu acho sempre curioso quando nós dizemos que nós estamos legitimados para... Antigamente fazíamos isto pela força, não é? Hoje em dia não fazemos isto pela força. Mas estamos legitimados para ir a outro país explorar os seus recursos e depois dizemos, mas vocês ficam aí e nós levamos a riqueza para nós. Nós concentramos aqui no nosso espacinho e vocês não podem entrar. Eu não falei no modelo de justiça. Eu não falei no modelo de justiça. Eu falei num modelo puramente histórico e factual, que era isso que se passava. Claro, mas a questão continua a ser a mesma. O problema daquilo que era a política de imigração do... Certo, mas o Reino Unido, por isso é que eu te disse há bocado que eu consegui entender o teu raciocínio até o início do século XX, porque desde que começou de alguma forma, apesar de não ter sido logo no início do século XX, mas a partir à medida que ao longo do século XX se foi desmantelando o Império Britânico, é óbvio que houve uma forte imigração de naturais das colónias e ex-colónias para a metrópole e para o Reino Unido. Isso aconteceu porque, como é óbvio, o Reino Unido concentrou riqueza. Da mesma maneira que os migrantes vêm para a Europa, não é porque gostam muito da Europa e vêm ver a nossa arquitetura. Vêm para cá porque, obviamente, aqui há riqueza que não há nos países deles. Então, nós continuamos a discutir o problema da migração como se não tivéssemos um problema fundamental, que é o problema de nós permitirmos que no nosso sistema económico nós possamos concentrar em países e em pessoas uma quantidade de riqueza absurda e que, obviamente, não permite que as outras pessoas possam ter níveis mínimos de vida. E, portanto, a mesma coisa aconteceu com o Reino Unido e vai acontecer com todos os outros países. Porque é que mesmo que nós possamos definir cotas de imigração na União Europeia, vamos continuar a ter problemas de concentração na Alemanha ou nos países nórdicos ou em Inglaterra. Neste caso, na Inglaterra, já não na União Europeia, mas no Reino Unido, mesmo que seja um país fora da União Europeia. Porque são os países que concentram riqueza. Vou pedir que termines o teu raciocínio. Sim. Estava mesmo no fim. Para terminar, Afonso, gostava só de te perguntar, não te quiseste alargar muito nesta questão da Irlanda, das fronteiras, mas se achas que isto poderá fragilizar o Reino Unido como um todo? Eu, antes de mais, só dizer que estou a achar piada ao debate aqui hoje. O Eduardo, sacou logo assim da cartola aquela que é a definição de imperialismo, quase ir retirar a riqueza aos outros países e trazê-la para nós. Está sempre muito engraçado as próprias posições do Zeca. e pegando um bocado nisso, eu acho que mais do que pensamos o que é que vai acontecer daqui para a frente com o Reino Unido, eu acho que isso é sempre fazer futurismo. Acho que há demasiadas variáveis em jogo e acho que de maneira alguma nós estamos aqui hoje em condições de prever aquilo que vai acontecer. O que eu acho que é interessante perceber é, acima de tudo, porque é que isto acontece. Eu acho que as coisas têm que acontecer e depois nós analisamos porque é que elas acontecem. Acho que é muito isso. Acho que estar aqui a tentar prever o que vai acontecer a seguir não fará muito sentido. E é muito um bocado o que o Zeca dizia há bocado, e o que o Eduardo também disse, que esta União Europeia não é construída pelos povos europeus. Esta União Europeia não serve os interesses do povo europeu. Aliás, permitam-me que cite aqui um estudo de um economista chamado Augusto Mateus, que eu hoje por acaso encontrei, que fez um estudo para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, intitulado 3 décadas de Portugal Europeu, Balanço e Perspectivas. Isto é de 2013. No qual ele dizia que o nível de vida atualmente das famílias portuguesas era 25% inferior à média europeia. Que não deixa de ser, curiosamente, o mesmo valor que se verificava em 1990. O que é que acontece? Portugal sofre sempre deste mal, que é apresentam-nos uma ideia nova com aquela coisa, vocês vão ficar ao mesmo nível dos outros países europeus. Já durante o fascismo era um argumento muito por eles utilizado, que havia uma série de medidas que nos iam colocar ao mesmo nível das outras potências europeias, e mais uma vez verificamos que isto é mentira, não é? O que nós temos aqui é acolá, se calhar até um aprofundamento daqueles que são os problemas estruturais do nosso país. Nós, se calhar aqui e acolá, já tínhamos um déficit de produção relativamente aos outros países europeus, com a destruição do tecido produtivo nacional, isto agravou-se. Eu acho que é um bocado isso que nós temos que pensar. Quando que disseste, não se agravou, não manteve-se. Eu estou a falar do nível de vida das pessoas, estou a falar da produção nacional, é uma coisa diferente. Não, mas tu estavas a dizer que, ao bocado estavas a dizer que estávamos iguais a nível de qualidade de vida das pessoas e agora estavas a dizer que se calhar baixou. Não, o que eu disse é que a produção baixou. Aí a produção baixou, ok. Eu pensei que era o nível de qualidade de vida. Não. Okay. O que eu estou a falar neste caso é da produção. O nível de vida pode-se manter, não se importando as coisas. Nós vamos ter mesmo que dar por terminado este assunto do Brexit. Vamos fazer um curto intervalo e quando voltarmos falamos da revisão das reformas antecipadas. Até já.
Estamos de volta para a quarta e última parte do nosso programa. Falamos da revisão das reformas antecipadas, um assunto que também tem gerado bastante polémica, sendo que a proposta do Orçamento do Estado para 2019 contempla algumas novidades. Afonso, pergunto-te, desde a fase de negociações até à divulgação da proposta do Orçamento do Estado, o que é que mudou? Eu vou ser muito sincero, eu não acompanhei propriamente toda a fase do processo negocial disto, porque eu não me sento todos os dias na Assembleia da República, onde todos os dias é nas escolas e nas faculdades a falar com os estudantes. O que eu posso fazer é uma breve análise daquilo que é esta medida para o Orçamento do Estado. Podemos olhar e perceber que o que acaba por acontecer é que alguém, para pedir uma reforma antecipada, tem que, à data dos seus 60 anos, ter 40 anos de descontos e só assim depois poderá ter acesso à reforma antecipada, deixando de haver o corte decorrente do fator de sustentabilidade e passando só a haver uma redução de 0,5% por cada mês em falta ou de 6% ao ano. É basicamente esta alteração que ocorre. Da parte do PCP, a nossa posição sempre foi muito clara, que qualquer pessoa com 40 anos de descontos devia ter direito à reforma sem penalizações. O que eu acho que é importante referir aqui, tenho a certeza que todos os meus colegas de painel hoje vão trazer aqui para cima da mesa, é que esta proposta é completamente inconcebível, que a Segurança Social está condenada e que nunca na vida conseguiríamos fazer tal coisa, porque pronto, existe um envelhecimento da população portuguesa e tudo mais. Eu acho que o que é importante perceber é aquilo que tantas vezes se diz que a nossa Segurança Social está completamente condenada e que quando nós chegarmos à idade da reforma não vai haver dinheiro para toda a gente, é uma profunda mentira. Basta olhar para os próprios dados do Banco de Portugal. Percebendo que desde a nossa Revolução, desde 1974 até agora, de facto o número de ativos por pensionista diminuiu 2,3 vezes, ou seja, quase 2,5 vezes. No entanto, é necessário verificar que no mesmo período de tempo, segundo o Banco de Portugal, a riqueza gerada por trabalhador cresceu 41 vezes. E acho que é isto que é importante perceber. Um trabalhador produzia em 1975 mais ou menos 640 euros, passou em 2004 a produzir qualquer coisa como 25.300 euros. E em 2014, 10 anos depois, produzia cerca de 38 mil euros. Acho que a questão que aqui se coloca é: a Segurança Social é insustentável? Para onde é que está a ir o dinheiro? O dinheiro não está a ir para o trabalhador porque ninguém aumenta o salário mínimo, os portugueses têm salários de miséria. É chumbar o Orçamento do Estado. Não. O dinheiro também não está a ir para a Segurança Social, porque, pelos vistos, a Segurança Social está condenada à morte. Para onde é que está a ir o dinheiro? Pronto, é muito simples. O dinheiro está a ir para as grandes empresas, para os grandes grupos económicos, para as 20 empresas do PSI 20, em que 19 delas não têm sede social, não. Sede fiscal em Portugal, o país preferido deles é a Holanda, é para aí que está a ir o dinheiro, não é? A Segurança Social pode muito bem estar condenada porque não se taxam os grandes lucros, porque não se taxam os grandes rendimentos. Eu acho que é isso que é importante discutir aqui hoje. Esta proposta do PS, sem dúvida aos olhos do PCP, não fará grande sentido, é positiva. A proposta é do PS ou do Bloco? É do Partido Socialista. A proposta é do PS, foi negociada com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista Português. Os dois? Sim. O PCP aceita em certa medida esta proposta pelo fim da sobretaxa, mas acha que qualquer pessoa com 40 anos de descontos deveria ter direito à reforma sem penalizações. Pronto, o que eu acho que seria mais importante e mais interessante até hoje de perceber aqui é toda esta questão em volta da Segurança Social. O Partido Socialista diz que é com a redução da TSU que vamos salvar a Segurança Social. Nós achamos que não será por aí. Acho que seria mais por aí que deveríamos discutir. Aliás, falando agora um bocadinho da TSU, para as pessoas terem noção, o Partido Socialista propõe, não sei se neste orçamento, se no anterior, penso eu que tenha sido no anterior, uma redução de 4 pontos percentuais da taxa social única, o que significaria, em média, para as empresas, uma redução de 0,41% daquilo que são os seus gastos. Eu pergunto-me, a redução de 0,41% dos gastos das empresas possibilita que elas criem emprego e assim garantir que a segurança social é sustentável? Eu digo muito honestamente que isto é algo muito incerto. O que eu sei é que a redução de 4 pontos percentuais da TSU vai tirar à Segurança Social qualquer coisa como 3 mil milhões de euros. É isto que eu sei. Eu acho que esta questão da redução da TSU, que o PS muitas vezes tem
assinado aos portugueses e assinado aos próprios pensionistas e aos trabalhadores que um dia serão pensionistas como aquilo que vai salvar a segurança social, é uma perfeita e completa mentira. O que, de facto, talvez salvaria a própria segurança social é, para além da taxação dos grandes lucros, das grandes fortunas, não deixar que estas empresas do PSI 20 tenham sede fiscal na Holanda, é também, por exemplo, não deixar que a PSP espero bem que não, a EDP tivesse sido privatizada e que neste momento dá lucro e, meus senhores, o lucro... E apesar de dar lucro, no Orçamento de Estado ano passado foi-lhe aprovado um perdão de dívida de quase 1.000 milhões de euros que o voto a favor do PCP. O voto a favor do PCP não foi... A lei do Orçamento de Estado. Sim, estava na lei do mas Orçamento de Estado. o voto a favor do PCP não foi único e exclusivamente... Não, foi para todo o Orçamento de Estado. Vamos viabilizar... Foi para todo o Orçamento de Estado. Sim, vamos tinha um perdão fiscal à EDP. Pois claro, mas nós não foi, vamos viabilizar este perdão. Mas viabilizar. Não, foi para viabilizar uma série de outras Mas viabilizaram conquistas ainda assim o perdão fiscal à EDP. Sim, antes disso do que ter um governo... Foi uma alteração legislativa da qual a EDP beneficiou. Não, foi perdão fiscal. O Estado precisava de se capitalizar e antecipou receitas com a EDP, perdoando um grande número de impostos para antecipar a receita. E isto foi aprovado. Por proposta do Ministro da Vieira da Silva, como sim, mas favorável. Podemos todos ter a Com o certeza voto favorável do que PCP. o voto favorável do PCP não foi no sentido desta medida. O voto favorável do PCP. O PCP tem votado estes orçamentos de Estado de forma... tem votado ao lado do Partido Socialista, ao lado do Bloco de Esquerda, porque vêm contemplados nestes orçamentos de Estado e este Governo tem tido uma política que recupera muitos direitos aos trabalhadores e ao povo português. É por isso que nós votamos os orçamentos de Estado. Nós, esta atual solução política, a atual conjuntura política nacional, é assim porque o PCP, quando das últimas eleições legislativas, tomou uma decisão, que é nós por aquele caminho não vamos. Nós não vamos pelo caminho do PSD e do CDS de retirada de direitos e de rendimentos aos trabalhadores. A solução do PS não é melhor. Do PSD e do CDS. Era o de começar a restituir. Aliás, a única coisa a grande diferença no plano de governo do PSD e CDS com o do PS era a progressividade dessas devoluções, não eram os montantes. Era o PSD e o CDS, o plano era mais a 8 anos e o do PS mais a 4, porque havia umas eleições 4 anos a seguir. Não é só isso. Pronto. Voltando ao que eu estava a dizer. A questão aqui, muitas vezes atiram isto ao PCP, que é vocês votam ao lado deles, isto é uma maioria de esquerda. Quantas vezes eu não estou numa escola e me dizem mas vocês agora estão no governo, porque é que vocês não fazem estas coisas todas? Não, nós não estamos no governo. Nós estamos de mãos atadas relativamente a muitas coisas. Isto não mas é o Orçamento de Estado existe é porque vocês o aprovam. Claro que aprovamos, mas antes disso do que estava antes, mas temos que assumir as nossas responsabilidades. De todo o Orçamento de Estado e não só das partes boas. Porque tu não dizes assim, eu estou a aprovar o Orçamento de Estado tirando a parte da EDP. Não, estás a aprovar todo o documento do Orçamento de Estado. E quando aprovas todo o documento do Orçamento de Estado, aprovas as coisas boas e as más. Sim, sim. Então, ponto. Okay, mas então vamos perguntar às famílias portuguesas. O PCP também votou a favor do perdão fiscal à EDP. Ponto. Vamos perguntar às famílias portuguesas o que é que se passou nestes últimos 4 anos. das próximas eleições legislativas. O que é que se passou nestes últimos 4 anos? Antes dizíamos aperta o cinto, aguenta. Agora é muito diferente, não é? Alfonso, nas próximas eleições legislativas as pessoas dirão o que é que acham do PCP, do PS, do PSD, do CDS. É essa altura que as pessoas dirão o que é que acham. O que eu acho que é aqui, pronto, isto é aquela eterna questão da direita que atira sempre à cara do PCP porque vocês viabilizam este orçamento, vocês dizem aquilo e aquilo outro, mas vai saber e no final de contas vocês são uns falsos porque vocês defendem os direitos. As palavras não são minhas. Não estou a dizer que as palavras são tudo. O que eu estou a dizer é que a direita muitas vezes usa quase este argumento. Vocês são os falsos, porque vocês, afinal de contas, estão a viabilizar um orçamento discutado com o qual não concordam inteiramente. Sim, é um facto. Nós não concordamos inteiramente com este orçamento de Estado. Agora, ou era isto, ou era ver milhares de trabalhadores portugueses a verem as suas vidas. Não é verdade. Não é verdade. Primeiro porque os planos de governo, as propostas para o governo não eram assim tão diferentes. E depois há outra coisa. Não eram assim tão diferentes, Jorge. Mas queres comparar o programa com que se candidatou o Partido Socialista com o programa com que se candidatou o Partido Social Democrata? Nos objetivos de devolução de rendimentos, que é isso que ele argumenta, são muito parecidos. Na devolução de rendimentos? Jorge, desculpa lá. Nós passámos um período de eleições legislativas em 2015 em que o PSD não se calou porque o Plano Fundamental da Segurança Social, é aí que vais? Não vou pegar sequer nas medidas do PSD, porque aí era uma maior diferença, podíamos pegar nisso, no Plano Fundamental da Segurança Social, podíamos pegar nas reformas, etc. Podíamos pegar em muita coisa. A minha questão é,
E gosto muito. O PSD passou as eleições inteiras a dizer que o PS era despesista quando o PS apresentou um cenário macroeconómico sobre o que queria fazer. Não era só devolver rendimentos, era uma aposta clara sobre como é que nós vamos sair daqui. Como é que nós vamos pôr a economia nacional a crescer? Já estava. Como é que nós vamos... Já estava a crescer. Estava a crescer o quê? Estava a crescer lá. há 2 anos. Estava a desculpa crescer desde lá. 2013. O desemprego estava a descer desde 2013. Acima de zero é crescimento, isso é Está verdade. bem. Estava a crescer. Acima de zero é crescimento. Estava a crescer. Então, mas houve uma diferença brutal de estratégia sobre o que cada um dos partidos poderia fazer. É totalmente diferente. Aliás, o PSD fartou-se de dizer nós não podíamos ter uma estratégia de investimento no consumo privado porque isso ia provocar um maior endividamento das famílias e íamos voltar ao cenário antes da crise. E nós olhamos hoje em dia para o país, quase 4 anos depois, e onde é que está esse A cenário? única diferença é que Pelo contrário, a grande diferença é que o aumento do consumo privado preparado para outra crise famílias. internacional, coisa que este governo não fez. E não estamos. Nós não estamos preparados. Não Nós estamos. temos, pela primeira vez na história portuguesa, um orçamento de Estado que eu até posso assumir essa crítica, que é uma crítica que eu próprio faço, com um déficit previsto de 0%. 0%. Sim. E não estamos preparados para a crise financeira internacional. É a primeira vez que estamos a diminuir a dívida pública. Atenção, não é isso que o tal diz. É a primeira vez que estamos a diminuir a dívida pública. Não é isso que o tal diz Ah, com a pá, por amor de proposta de orçamento entregue na Assembleia da República. Então diz o porque quê? temos um Ministro das Finanças que Então diz o nos quê? fez o favor de entregar uma proposta de orçamento na Assembleia da República e mandar outro para Bruxelas. A notícia é de hoje, é do ECO. O orçamento, por isso que o tal diz que será 0,6 ou 0,7 e em Bruxelas concordam-se que será 0,2. Olha, Jorge, sabes, por aí é que se vê bem a diferença entre a governação do CDS, PSD e a governação do PS. Qual é? É que durante o tempo de governação do PS e do CDS, o tal falhou sempre nas suas previsões, mas falhou porque o resultado foi sempre pior. O próprio governo falhou sempre as suas previsões, que foram sempre piores. Certo. E por isso é ter que fazer 3 orçamentos retificativos por cada ano, Mas o PSD, por cada orçamento de Estado que mas o PS e o aprovou. CDS pegaram num país com 12 A diferença, do que o PS deixou, enquanto vocês a diferença pegaram para num o país a PS crescer. é uma que é muito fácil de ver. É que em 4 anos temos 0 orçamentos retificativos e o governo Ok. dou-te isso. Cativa-se. Falhou sempre as suas Cativa-se. previsões. Sempre para As pessoas resultados não- as melhores. pessoas não É essa têm- a diferença de governação entre o PS e o PSD. Claro. O PS prefere Oh, Jorge. cativar e deixar a ala pediátrica do Hospital de São João por fazer. Fica cativado. Mas queres falar sobre a ala Não é sobre a tema ala do São dia, João? mas podemos falar quando Não é quiseres. tema do dia por uma razão muito simples. É porque Quando vocês quiseres. durante 4 anos fizeram 0 e cortaram 700 milhões de euros Tens 28 por milhões ano por no ano. orçamento do Serviço Tens Nacional de 28 Saúde. milhões de mecenas 700, aliás, 1.000 milhões. 28 milhões de mecenas prontos para o hospital. Só que é 4 preciso mil ser uma milhões. iniciativa do Estado para o Governo depois aparecer a dizer que é nosso e não sei o quê. Tens 28 milhões. Mas o que é que 28 tu dos queres? 36 O Primeiro-Ministro António Costa, digo-te isso em 2 segundos, o Primeiro-Ministro António Costa desafiou na Assembleia da República o PSD e o CDS a apresentarem um projeto de lei que é a única alternativa possível para escapar ao visto do Tribunal de Contas e Mas passar por apresentou cima... uma proposta de passar por resolução cima que depois foi chumbada. Deixa-me falar, por favor. Força. Para passar por cima daquilo depois me que é deixares o a regime mim, de contratação agradeço. pública. Deixo-te sempre, como tu deixas sempre falar quando é a tua vez. O Primeiro-Ministro desafiou o PSD e o CDS a fazerem isso. O PSD e o CDS bateram no peito a dizer que iam ser os defensores da ala pediátrica do São João. E o que fizeram, em vez de seguirem isso, que é a única forma de nós passarmos por cima do Tribunal de Contas, e eu sou contra isso. O regime de contratação pública existe por alguma razão. Nós não podemos passar por cima da lei só porque nos apetece. Bem. Mas mesmo assim o Primeiro-Ministro desafiou-vos a fazer isso. Chegaram à Assembleia da República e apresentaram um projeto de resolução. Não foi um projeto de lei. Foi um projeto de resolução. Um projeto de resolução. Depois vieram para as redes sociais e para as manifestações, como esteve ali o meu amigo Zeca, não é? Ali na ala pediátrica de São João, bater no peito a dizer que tinham sido rejeitado o projeto de resolução. Esqueceram-se foi que cortaram a parte da resolução que saiu do projeto de Não é lei. verdade. Porque a primeira parte dizia de facto que o PS votou, como o Bloco de Esquerda e o PCP, e o CDS votaram contra o projeto de resolução do PSD. E E aprovaram o do CDS PCP. não votou contra o do Votou PSD. contra, ou não votou O a favor? CDS não votou, votou a favor do PSD. Não votou a favor. O CDS votou a favor do PSD. Sim, mas votou a favor, mas votou favoravelmente. CDS e PAN. Todos os partidos na Assembleia da República votaram favoravelmente. O projeto de resolução foi apresentado pelo PCP, menos o Mas PSD. não eram Mas- iguais. Os projetos de resolução Claro não que eram não são iguais. Então porque tu Claro que não são acusas a iguais. direita de ir para as redes sociais Claro fazer que não parte, são iguais. pôs a parte que apresentou e que foi chumbada por vocês. Mas que é por a isso parte mesmo- da emergência da resolução. É que o projeto de resolução do projeto de PCP resolução diz não dá agilize-se. O O projeto projeto de de resolução do resolução- PSD diz exige-se a rápida execução. O projeto de resolução Vocês é que não dá gostam de- poderes com o ao spin governo dizer que para é ultrapassar o Código de Contratação Pública. Está bem, não está dá. Portanto, o que vocês fizeram foi
eu vou abster-me de usar, se calhar, linguagem classificar, excessiva. Mas vou-te dizer que aquilo que vocês fizeram foi enganar as pessoas que não conseguem perceber a diferença entre um projeto de resolução e um projeto de lei. Foi isso que vocês fizeram. Porque é disto que o PSD e o CDS têm vivido. A oposição é feita de casos e de pequenos casos. Vocês não são capazes de apresentar uma ideia, foram desafiados na Assembleia da República a apresentar uma solução, que era apresentar um projeto de lei, e nem para isso tiveram coragem. Só têm coragem para vir para as redes sociais a dizer que não fizeram nada. Ainda não. Posso agora? Jorge, podes, mas tenta não enganar as pessoas, por Tento favor. não enganar as pessoas como tu acabaste de fazer. Como eu acabei de Como fazer. tu acabaste de fazer. Não é verdade. Posso eu agora? Posso eu agora? Posso eu agora? Força. Tu acabaste de o fazer quando disseste que nós cortamos não sei o quê. Realmente estavam na mesma página as votações do projeto de resolução. Mas nós, que apresentamos um projeto de resolução a exigir a pronta obra do Joãozinho, não temos obrigação nenhuma de comunicar o projeto de resolução do PCP. O único partido da Assembleia da República que votou contra o projeto. A vossa diferença é que em dois projetos de resolução é a diferença entre a palavra agilize ou exige-se. Sabendo que, do ponto de vista prático, só havia uma solução. A aprovação de um projeto de lei. Foram desafiados a fazer isso e não o fizeram. Portanto, assumam essa responsabilidade. É agora que posso? Assumam essa responsabilidade. É agora que posso? Mas então assuma assim. O PSD não teve coragem para resolver este problema. É agora que posso? O PSD não teve coragem para apresentar um projeto de lei. Para quem governa há 3 anos, de certeza que a culpa é do Passos ainda. Quem governa A há 3 culpa é do anos... Tribunal de Contas que ainda não deu o visto, como toda a gente sabe. Malandro do Tribunal, ok. Como toda a gente Ok, sabe, ok, não posso malandro passar por do cima da Tribunal. contratação pública em Ok. Portugal, desculpa lá. Claro que não, espero bem que não. Há várias câmaras, até do PS, que o fazem, mas passando à parte. Olha, se quiseres vir à Passando minha à parte. Câmara Se quiseres Municipal vir de à Vila Nova de Gaia... Se quiseres vir à minha a Matosinhos, também tenho lá uns bons Ainda não exemplos. temos lá o Tribunal de Contas. Pois não, o Tribunal de Contas mandou fechar uma empresa municipal e o Executivo não acatou a decisão. Mas isso será decidido no sítio certo, que são os órgãos judiciais. Mas, voltando à conversa, primeiro, tu não podes acusar de mentir quem apresenta uma proposta e o PCP apresenta outra. E nós achamos que a nossa é mais benéfica para os utilizadores do Hospital de São João porque exige a pronta resolução, enquanto a do PCP não o faz. E depois tu dizes assim, o PSD votou contra a do PCP e votou favoravelmente a sua. Claro, porque nós apresentamos uma em contraponto à do PCP, coisa que o PS não fez. E o CDS votou favoravelmente ambas, porque também se absteve de apresentar uma, reconhecia-se em ambas. O PSD, com a sua legitimidade parlamentar do maior partido na Assembleia da República, coisa que eu às vezes não sei, parece que as pessoas esquecem, que o PSD é o maior partido na Assembleia da Com República. tantos deputados não conseguiram apresentar um projeto de lei, já viste, Jorge? Não conseguiram, Poça. tá bem. Com tantos deputados na Assembleia da República não conseguiram apresentar um projeto Posso de lei para voltar ao resolver o problema. raciocínio? Posso voltar ao raciocínio? Vou pedir que termines esse raciocínio, Jorge, para voltarmos à questão das reformas antecipadas. É que este raciocínio é muito simples, que é, mal a imagem começou a tornar-se viral, e foi muito viral a imagem do voto contra... Porque vocês mentiram. Esse é que é o problema, porque omitir também é uma forma de mentir. Eduardo, diz em cima, proposta de resolução. O que é Vocês mentir? disseram às Diz em pessoas cima da foi, imagem, o proposta PS de votou resolução. contra o projeto porque não quer resolver o problema. Foi isso que vocês Mas andaram a porquê que fazer não nas votou a redes favor? sociais. Mas porquê que não votou a favor? Isso não é verdade. Mas porquê que não não votou a votou a favor? favor? Porque se reconhece num outro projeto que tem um conteúdo que é similar, mas que não é aquele projeto. Pronto. Porquê que Mas isso é o que tu a estavas a pergunta criticar faz-se ao no PSD, contrário. votado Porquê que, contra o PSP? porquê que o PSD votou o seu favor e não votou o seu projeto e não votou o do PSP? Acha que é favorável Porque se reconhecia para naquele. é favorável Agora, para a ponto de vista execução. concreto, a resolução era uma, apresentar projeto de lei, o maior partido, como tu dizes, o maior em termos de partido da representação na Assembleia Assembleia da da República. República, sem dúvida. Tantos deputados, Por vontade zero do povo apresentaram um projeto de lei. português. Por vontade do Sabes povo quantos é que português. apresentaram um projeto de lei? Zero, Jorge. Pronto, Mas é só isso. és tu que decides o que é que o PSD no apresenta? governo, eu não. És tu que decides o que eu é que o não, PSD mas eu não apresenta? posso aceitar que o PSD venha para o debate público, Tu não podes aceitar fazer que o esse PSD fale, papel, como estás a perguntar. Isso é que é que o tu não papel podes de aceitar. quem quer defender a ala pediátrica do Joãozinho, quando, enquanto foram um governo, cortaram 1.000 milhões de euros por ano no Serviço Não Nacional de podes aceitar Saúde. porque não 1.000 deixas. milhões Não de deixas euros o PSD por ano explicar. no Mas Serviço eu Nacional de espero, Saúde. eu espero. E quando chegam ao fim, Eu quando são espero. confrontados com a única possibilidade, do ponto de vista regimental na Assembleia da República, para poderem resolver o Continuo a problema, esperar. que é apresentar o projeto de lei, Continuo a que são desafiados na cara na Assembleia da Continuo a República pelo esperar. Primeiro-Ministro, vocês não têm coragem para o fazer. Mas nós- E não tendo coragem para o fazer, Continua. depois vêm para as redes sociais dizer que Continua. fizeram uma coisa qualquer. Continua. Vocês não fizeram nada. Sabem porquê? Porque todos os projetos podem ter sido aprovados. Todos os projetos de resolução podem ter sido aprovados. Nenhum projeto de resolução tem capacidade para dar ao Governo a possibilidade de passar por cima da contratação pública. É isso que é simples. É isso que as pessoas têm que perceber. Só havia uma possibilidade. Projeto de lei. Vocês apresentaram? Não. Então assuma essa responsabilidade. Desculpa Desculpa lá. PCP, se não ia resolver nada. Mas o Governo já tem a responsabilidade do Governo já está feita. O processo foi para o Tribunal de Contas, está à espera do visto para ser construído. Posso? O Governo já fez o que podia fazer. Posso agora, pela quarta vez, tentar esquematizar pensamento sobre a matéria? Força. Finalmente. Obrigado. Primeiro, uma proposta de resolução apresentada pelo PSD, e isso eu sei que chateia muito e custa muito ver todas as redes sociais inundadas de críticas ao governo do PS. Eu sei que custa,
Mas aceitemos-las. Aceitemos, porque elas são verdadeiras. Porque tu dizes-me que estão à espera do Vice-Tribunal de Contas. Não estão há 3 anos à espera do Vice-Tribunal de Contas. Ou estão? Não deixa-me não fazer perguntas, senão depois nunca mais volto a intervir, que tu depois não me deixas. Mas o PSD apresenta um projeto de resolução a exigir. Qual é o efeito prático do projeto de resolução? O mesmo do projeto de Diz-me, qual é o efeito prático? Diz-me qual é o efeito Se prático. tu me deixares falar, é que se tu não me deixares falar, eu não consigo dizer nada. Eu não sei se é essa a tua intenção, é não me deixar falar. Mas se for, podes continuar. A execução, a ideia prática é exatamente a mesma que o PS viu ao votar favoravelmente ao do PCP. É exatamente o mesmo. Só que o nosso exigia ainda mais ao Governo. E depois, eu sei que custa, e custa muito, e depois pôs-se a circular o spin, rapidamente difuso por alguma ala do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, que se confunde muitas vezes de que os projetos de resolução eram diferentes. Eram iguais. É mentira. O PSD apresentou um projeto de resolução. Não dizem que são iguais. Dizem. A narrativa é esta, que se cortou a página do Diário da Como é República. óbvio. Não é verdade. O PSD não tem, ou os dirigentes do PSD, os deputados do PSD, não têm qualquer obrigação de estar a divulgar os projetos de resolução do PCP. Claro que não, é deles. mas tem uma obrigação, é de não enganar as pessoas que representam. Mas não enganar essa ninguém. obrigação tem. Diz Como em se cima faz a Assembleia da projeto República, de- tem essa obrigação de Mas não o que é enganar que as diz em cima do pessoas. texto? Diz-me tu, o que é que diz em cima nesse texto? Projetos Jorge, de resolução. Ninguém Jorge, disse que ia apresentar objetivamente, o que é que o projeto de resolução resolve? Resolve o mesmo que tu O aprovaste. PSD quer resolver o problema? Quer. Então que apresenta um projeto de lei. Mas o PSD tem sempre Desafio-te a dúvidas. falar com os teus O colegas de PSD tem partido e a sempre dizer assim, dúvidas. temos tantos deputados da Assembleia da República, há um de vocês que apresenta um projeto de O PSD lei. tem sempre mais dúvidas quanto ao Tribunal de Contas que ao Partido Socialista. O PSD tem sempre mais dúvidas sobre quando estamos a falar de contratação pública do que o Partido Socialista. Tem dúvidas em quê? Desculpa lá. Não gosta, às vezes até gosta de mandar encerrar empresas quando o Tribunal de Contas o manda fazer, ao contrário de outras. Empresas municipais. Mas, então, porquê que não apresentou o PS? Essa proposta de lei? Eu Projeto de lei. gostava mesmo de encerrar este programa Por que falando do tema com que PS começámos esta não vou quarta poder. parte. E vou-te passar a palavra a ti, José. Segundo Vieira da Silva, que já assumiu a intenção de limitar o acesso às pensões antecipadas da Segurança Social apenas aos 60 anos, com 40 de descontos, o que é que acontecerá aos 61, aos 62 anos, e ele assume também que isto não é uma retirada de direitos, apenas uma melhoria dos direitos para um grupo restrito de pessoas. Gostava de saber o que tens a dizer sobre estas declarações. Certo. Em primeiro lugar, dizer que eu nunca fui um fã de Secret Story ou de Love on Top. Nunca vi, mas acho que tivemos aqui um bom momento de telenovela. Também é preciso, às vezes. Mas não me vou alongar mais disso. Eu gostava de começar a intervenção sobre a Segurança Social. Era a explicar um bocado aquilo que é o modelo atual e porque é que a sua insustentabilidade começa-se agora a tornar-se cada vez mais gritante. Pelo contrário. Não, estás enganado. Tens uma boa almofada financeira que eu já lá vou explicar. Porque este sistema de segurança social, como ele está concebido, é um esquema, parece aquele esquema do Madoff, aquele financeiro norte-americano que foi preso na sequência da crise de 2008. Porque funciona num esquema de uma pirâmide de Ponzi, ou seja, a base alimenta o topo. A base, neste caso, o trabalhador ativo, alimenta o ex-trabalhador inativo. O que acontece? Eu tive pai 2 ou 3 na escola primária, a EVT, mas eu aqui até penso à realização que mostra que isto é simples o suficiente para mostrar como é que é. Porque a base aqui alimenta o topo. O problema é quando o problema se inverte e a base é pequena e o topo é grande. E num inverno demográfico que vivemos hoje em dia e numa incapacidade de captar pessoas estrangeiras para rejuvenescer esse sistema contributivo que nós temos tido essa incapacidade, o sistema como ele está desenhado e projetado é um sistema que em si não funciona no longo prazo, aliás. Saiu agora, acho que até foi um estudo encomendado pelo Governo, do que a sustentabilidade do modelo
acabará no ano 2030, se ceteris paribus, ou seja, se tudo isto se mantiver constante. E ainda existe uma almofada financeira de 18 mil milhões de euros, que é uma almofada que é criada com o excedente desse contributivo que existe. A ver se ela existe, eu quero acreditar que sim, porque isto é outra coisa. As pessoas acham que quando contribuem para a Segurança Social estão a contribuir diretamente para um cofre ou para uma caixa forte em que metem lá o dinheiro e o dinheiro fica trancado até elas acabarem de trabalhar, em que se abre aquilo e volta-se-lhe a dar o dinheiro. Não é assim. José, eu peço desculpa por pedir que sejas sucinto, mas temos Muito mesmo sucinto. breves momentos até fechar este programa. Muito sucintamente. Então, o que nós defendemos é o plafonamento da Segurança Social, ou seja, o plafonamento da Segurança Social diz-nos que existe um sistema contributivo até um limite de uma X pensão e depois, a partir desse momento, das duas uma, a pessoa ou tem a opção de contribuir contribuir para um sistema pós de pensões, ou seja, nomeadamente serviços financeiros, o que lhe quiserem chamar, ou então não contribuir por nada. E este sistema, o que é que nos permite? Permite-nos limitar aquilo que é a pensão máxima e o nível máximo de pensão, ou seja, de que as pessoas podem contribuir. Portanto, nunca gerando um excessivo exercício contributivo, tanto de um lado, como ao mesmo tempo um exercício retificativo do Estado por outro. Portanto, num inverno demográfico, numa incapacidade de sustentar este que é a Segurança Social, o sistema não depende tanto do orçamento de Estado, não depende tanto das pessoas, porque o teto está sempre definido, portanto as contribuições vão estar sempre a rodar. Muito brevemente, José. Uma última nota. E isto não implica nas pensões mais baixas, ou seja, no pensionista banal. O grande problema das pensões são as pensões altas. Portanto, o plafonamento da Segurança Social iria destruir por completo aquilo que era o pagamento das pensões elevadas por parte do Estado. Muito obrigado. Muito obrigada. É realmente ingrato deixarmos estas discussões em aberto, mas temos mesmo o plafonamento da Segurança Social merece debate também. Temos mesmo que terminar por hoje. O Desafios Políticos fica por aqui. Voltamos na próxima semana para debater o estado da política atual. Até lá, tenham uma boa semana.